10 segundos. Boa noite, seja bem-vindo ao debate autárquico que a Dom Afonso FM e o Jornal do Portimonense levam em feito com a participação dos candidatos à Câmara Municipal de Porto Mós, a quem cumprimento e agradeço a presença. Estão então connosco o António Alves, do CDS-PP, Carlos Benda, pelo PSD, João Salgueiro, pelo PS, José Carlos Nogueira, pela CDU. O debate será moderado por mim, Isidro Bento, e pelo jornalista Armindo Vieira, a quem passo agora a condução dos trabalhos, digamos assim. Muito boa noite a todos. As regras do debate já foram definidas com os candidatos, assim como o sorteio da ordem de participação. Esperamos que esta troca de ideias se revele útil e esclarecedora para os municípios portimonenses. Vamos iniciar então o debate, pedindo aos candidatos que durante o tempo máximo de 3 minutos nos apresentem as principais linhas de força dos seus programas. Começamos pelo candidato do PS, João Salgueiro. Muito obrigado, uma boa noite a todos, ao auditório da Rádio Dom Afonso, aos senhores jornalistas aqui presentes e também aos colegas aqui do debate. Espero que este debate seja enriquecedor e contribua para o esclarecimento do programa eleitoral de todos nós, que ao fim e ao cabo irá ser sufragado pelos eleitores no próximo dia 29. Bem, esclarecer os eleitores que no próximo dia irão escolher o futuro de Porto de Mós é, efetivamente, essa a razão de nós estarmos aqui. Mas permitam-me o seguinte: eu, no princípio desta campanha eleitoral, prometi a mim mesmo que não ia enverdar por caminhos de mal dizer. Tenho conseguido, e face a tanta falta de seriedade e de tanto mentir por parte do candidato do PSD, tenho de deixar aqui, e peço desculpa ao auditório, portanto aos ouvintes, pretendo deixar aqui algumas pinceladas, passo a expressão, de coisas que têm sido ditas em desfavor da minha pessoa que eu não posso de modo algum aceitar e não posso deixar passar em branco. Então, assim sendo, e falando das pinceladas, vamos aqui à primeira de mão. A resposta correta que poderia poderia ser uma que eu ouvi domingo à saída da missa da Calvaria. Não vou por aí. Pretendo estar aqui com elevação. Mas apenas dizer, em resposta ao facto de se afirmar e de se reafirmar com frequência em toda a documentação que foi distribuída e enviada pelo Correio, e não só, aos ministros do Conselho de Porto de Mós, e o candidato do PSD, ao fazer tais afirmações, dizendo que nada foi feito em Porto de Mós, está a fugir à verdade, não está a ser sério na maneira como conduz esta campanha eleitoral, e permitam-me, como resposta, dizer o seguinte. Vou só dizer aqui algumas obras para confirmar aquilo que eu disse, para justificar aquilo que eu disse. Recordo só que está meio do seu tempo. Parque Verde, Minigolfa, então vou ser rápido, peço desculpa. Parque Verde, Margens de Rio Helena, Frente de Ribeirinha, Praça João Matias, Ponte São Pedro, relevado sintético de Porto de Mós, ecopista, requalificação de toda a baixa da vila de Porto de Mós, incluindo redes pluviais, abastecimento doméstico, rede de saneamento, iluminação, comunicações, pavimentos, para Seta Arménio Marques, Casa Bório de Porto de Mós, recuperação do Cineteatro e Pavilhão Desportivo, Fonte do Rio Alcaide, passeios em Rio Alcaide, que são terrenos para o cemitério novo, recuperação do cemitério velho, recuperação e iluminação da igreja de São Pedro, iluminação da igreja de Santo António, da igreja de São João, respectivo centro paroquial, apoio para o respectivo centro paroquial, monumento na Rotunda, alcatramento da estrada Porto de Mós, Ribeira de Baixo e passeios em sua grande extensão, iluminação do castelo, passeios na corredora, com moradias demolidas, 8 moradias foram demolidas, limpeza e acesso a Porto de Mós do lado do Manjolo, apoio a unidades continuados e a Santa Casa de Misericórdia e Centro de Fisioterapia também, Praça da República, Nova Calçada, Recreio Telheiro da EB1 de Porto de Mós, negociação do terreno para o novo Centro Escolar de Porto de Mós, Espaço Jovem, Cercilei, Estrada da Portela, pavimentação da Ribeira de Baixo, da Ribeira de Cima, aliás, alargamento do acesso ao Castelo do lado da Batalha, iluminação da Rua da Boa Vista, enfim. Poderia estar aqui agora infinitamente a dizer obras foram feitas por este Executivo. E é preciso não ter desplante para, em toda a documentação que foi atribuída e distribuída, dizer que este Executivo não fez nada. Por amor de Deus, sejamos gente séria nesta discussão autárquica de Porto de Mós. Expirou. Para a palavra o candidato do PSD, Carlos Bento. Muito boa noite a todos os ouvintes da Rádio Dom Afonso, todas as pessoas que nos estão a ouvir, a todos os portimonenses, aos seus jornalistas e a todos vós. Eu quero duas notas. A primeira, muito rápida, o que eu quero dizer, o meu caro amigo candidato João Salgueiro, não foi feito nada no sentido claro de criarmos riqueza, postos de trabalho e um conjunto de investimentos que possam potenciar o concelho. É isso sempre que eu disse, porque, meus amigos, os valores que existem na Câmara, que vão para a Câmara Municipal, é óbvio que tem que se fazer alguma obra. Seja aqui, seja onde seja. Se não de outra maneira, só o dinheiro ou teria a prazo ou teria no outro lado qualquer. Portanto, a questão
quer dizer claramente, e é isso, reafirmo isso dessa maneira, é necessário criar investimentos para serem potencializados, criar emprego e um conjunto de situações. Ok, tirando essa rápida para não ficar sem o tempo, a questão que me é colocada é que ideias-chave de investimento para o futuro. Claramente, o que queremos fazer é apostar na criação de emprego, dinamizar claramente as zonas industriais, apostar nos jovens, apostar nos idosos, tentar criar condições para que Porto de Mós, com aquilo que já tem, que vai conseguindo, possa capitalizar mais situações para Porto de Mós, maximizar o emprego, vender o Porto de Mós, vender o turismo, termos mais pessoas na nossa terra, poder dinamizar o comércio, os parques industriais serem reorganizados de maneira que cative mais as empresas e, em suma, como eu já disse, sairmos daqui, negociarmos com as associações empresariais, irmos para o estrangeiro e tornarmos Porto de Mós mais vivo e mais conhecido. É isso, basicamente, que quero realmente dizer, criar iniciativas, criar a capital nacional da pedra aqui em Porto de Mós, que fique realmente conhecida também, Porto de Mós, criar um palácio, que chamámos o Palácio das Ideias e Cultura, onde a gente possa ocupar os jovens que saem da universidade, terem aqui um espaço, possam começar a fazer alguma coisa, interagir com a incubadora Dom Dinis, por exemplo, para todos os jovens terem realmente uma esperança e terem aqui algum caminho e começarem a sentir-se bem depois de acabarem os seus estudos. Peço agora a palavra ao candidato António Alves. Muito obrigado. Cumprimento os meus colegas, os senhores jornalistas e o auditório da Rádio Dom Fuas. Respondendo diretamente à pergunta, falemos do futuro. Nós estamos aqui para falar do futuro. O que é que vamos fazer para o futuro? E eu queria, há pouco tempo na televisão foi anunciado que até ao fim da década Portugal vai receber 21 mil milhões de euros de fundos comunitários. E sabem para quê? Não é para infraestruturas, não é para mais obras no sentido físico. É para requalificação, é para a criação de empresas inovadoras, apoio ao desenvolvimento da produtividade, ao desenvolvimento comercial, à aposta no conhecimento e outra coisa muito importante, projetos na área do mercado social, da inclusão social. Exatamente, as nossas propostas vão exatamente nesse sentido. Nós queremos criar a Agência Municipal de Apoio ao Investimento. Queremos criar o Polo Universitário de Investigação e Desenvolvimento, neste caso ligado aos INERs, que são os dois recursos naturais mais importantes do nosso concelho, a argila e a pedra, e queremos criar aquilo que nós designamos por Observatório Social Permanente, de modo a ter uma informação em tempo útil para uma atuação eficaz das questões sociais que sempre surgem e que o concelho padece em toda a sua área. Basicamente é isso que nós queremos fazer. Relativamente à Agência Municipal de Apoio ao Investimento, nós iremos criar um grupo de trabalho, que designa um grupo de trabalho proativo, que vai trabalhar de uma maneira sistemática e competente para atrair investimento, trazendo projetos novos no sentido, esse grupo de trabalho para simplificar, desburocratizar, maximizar a redução de impostos e, quando possível, eliminá-los. A ideia será sempre que as empresas venham para cá, que sintam que isto é um concelho atraente, que possamos criar de facto trabalho, postos de trabalho, e só assim é que podemos garantir o futuro. Isto para dizer que nós estamos em alinhamento com este movimento financeiro que virá para Portugal. Muito obrigado. Peço a palavra ao Sr. candidato da CDU, José Carlos Nogueira. Bom, antes de mais eu queria dizer o seguinte, possivelmente, já me tem sido perguntado muitas vezes porque é que eu estou nesta corrida à Câmara. Eu tenho que dizer o seguinte, primeiro que eu realmente fui convidado pela CDU e na medida em que, digamos que a gente da CDU representa vai na linha daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto que é a orientação que deve entrar aqui para fazer parceria ou para, enfim, como participar também no governo, não só da Câmara, mas como também influenciar, digamos que as eleições, tendo em vista aquilo que hoje é negado por todos os dias,
que são eleições locais e não nacionais. Este é um cartão de visita que se passa ao Governo, no sentido de dizer vocês estão na linha certa ou vocês estão na linha errada. Na minha participação aqui vem na linha deste convite, na minha convicção que é preciso mudar este tipo de política e ainda assim colaborar, e ligando agora aqui à Câmara, colaborar aqui na definição, antes de mais, de critérios de aplicação de verbas, de distribuição de verbas, critérios na atribuição de uma calendarização de obras, no desenvolvimento de partes da Câmara, que apesar do Sr. Presidente falar que muito foi feito realmente, e há muito para fazer, vai haver sempre, mas temos linhas aqui que poderemos recomendar, em que podemos colaborar, e recomendar formas de tratamento e de ação que possam levar a que a Câmara realmente atinja não pontos apenas que tenham interesse político ou, digamos que como é que é dizer, de exibição, mas pontos necessários. A nossa maior preocupação neste momento é realmente criar estruturas que, com emprego, com a melhoria de condições de vida das pessoas, tiremos da miséria ou evitemos que muitos concidadãos nossos vivam abaixo do limiar da pobreza, numa situação que nos envergonha perante a própria Europa em que estamos enquadrados e no mundo em que vivemos. Muito obrigado. E convidamos agora, esta é uma surpresa, digamos, convidamos agora cada um a fazer uma pergunta a um outro candidato à sua escolha, sobre algo do seu programa. Cada candidato questionado tem 3 minutos para responder. Começamos pelo candidato do PSD, Carlos Venda. À pergunta. À pergunta. Ok, então eu vou perguntar ao candidato Sr. João Salgueiro o seguinte: sendo o quadro do CREN 2014 dirigido essencialmente para a criação de emprego, que é essencialmente a área que ele se dirige, tendo uma redução clara na construção de escolas, autoestradas e vias rápidas, mas estou a falar concretamente na construção de escolas e também sendo direcionado para a criação de emprego. Como é que pensa, como é que acha que consegue resolver com a política que tem sido feita até agora, como é que ele conseguirá, como é que é possível resolver, gastando dinheiro em determinadas obras que, no meu entender e no nosso entender, não potenciam desenvolvimento, conseguir resolver o problema do saneamento básico, que nos falta mesmo muito neste Conselho, será 50, 55, não sei exatamente a situação, e os centros escolares. Pronto, já está. Okay. Eu agora vou dar a resposta e depois faço a pergunta, é isso? Ou faço a minha depois, quando nós indicamos faço a resposta ou faz a resposta. Agora faço a resposta. Então eu queria perguntar ao Sr. Carlos Venda. Não, responde à pergunta. Responder. Então vou responder com muita facilidade. O Sr. Carlos Venda, com certeza que não deve ter lido o quadro estratégico para 2014-2020. Tenho aqui, tem porque eu lhe dei ou porque eu lhe mandei dar, porque alguém me pediu. Mas não leu bem, até porque não colaborou na sua elaboração, como eu colaborei, não defendeu os valores que aqui estão, que eu defendi, porque fui Presidente da Comunidade Intermunicipal quando ele foi elaborado e domino muito bem a esquadra comunitária de apoio desde o princípio ao fim. Já agora deixe-me só dizer que aquelas obras que eu referi há pouco são só as de Porto de Mós. Temos mais de 12 freguesias ou 10, onde poderíamos ir elencar aqui mais uma quantidade enorme de obras e estaria aqui toda a noite, felizmente. A minha questão é muito simples, relativamente à sua pergunta. O novo quadro de comunidade de apoio tem 3 áreas fundamentais. É a chamada tripla L, senhor candidato. Crescimento inteligente, que tem a ver com a inovação e com a educação. Crescimento sustentável, que tem a ver com o ambiente e com a competitividade. E inclusão, tem a ver com o emprego e com a ação social. Estas são as tripla L's defendidas no quadro comunitário de apoio, deixe-me falar, por favor, 2014-2020, que eu ajudei a elaborar em colaboração com mais 9 câmaras desta região, inicialmente 5, depois mais 5. De modo que a resposta é muito rápida. O senhor não conseguia, rigorosamente, nem conseguirá fazer nada se não partir de uma situação que é aquela que nós temos em Porto de Mós, que é uma situação de grande saúde financeira do município. E Porto de Mós está à frente nessa saúde financeira. Sem essa saúde financeira, o senhor não conseguiria fazer rigorosamente nada. Aliás, teria alguma dificuldade, se calhar até em lidar com essa saúde financeira que nós, felizmente, apresentamos e que eu tenho aqui documentos que falam por si, nomeadamente o plano oficial dos técnicos oficiais de contas 2011-2012. E posso dizer-vos aqui, nós não temos compromissos por pagar ou terminarmos em 14º lugar a nível nacional. Nós temos um prazo médio de pagamento de 6 dias e nós estamos nos 30 melhores municípios de média dimensão em termos de eficiência financeira. Mas é que temos aqui condições criadas e suficiente
para conseguirmos levar por diante os novos desafios que o novo quadro tributário que aí tem. Não conseguiria também criar empregos se não tivesse zonas industriais. Nós felizmente temos, e relembro aqui, que demoráramos 20 anos, Portimós demorou 20 anos a fazer a primeira fase. E nós em 8 anos fizemos as segundas e a terceira fase adquirindo todos os terrenos para o mesmo. Portanto, temos neste momento condições para levar por diante um grande investimento em termos de economia local e desenvolvimento da inovação e da competitividade. E hoje mesmo tive a oportunidade de visitar 3 empresas em que isso é bem patente. 3 empresas que têm 500 e muitos postos de trabalho. Aliás, está aqui um associado de uma delas. E foi com grande orgulho, com grande satisfação que vi por parte dos empresários, pelo menos 2 que me disseram assim: Sr. Presidente, nós estamos aqui, devemos-lhe assim essa sua grande ajuda, porque se não fosse o senhor numa delas, pelo menos, hoje a empresa estaria fechada. Esta é que é a grande ajuda que Portimós tem que dar aos seus municípios, aos seus empresários, aos trabalhadores deste concelho. Não é com palavras vãs, com palavras muito bonitas, mas depois com medidas não dão nada. É competitividade, com inovação, mas acima de tudo como coisa. Grande rigor financeiro que nós temos pautado estes 8 anos. E dá-nos uma situação financeira muito difícil. E neste momento orgulhamos de estar nos primeiros concelhos a nível nacional, no ranking dos melhores municípios em termos de sustentabilidade económica. Esta é que é a grande... É uma das minhas bandeiras que eu tenho aqui para agitar. Esta é uma delas. Mas tenho mais. Tenho o IMIC, posso aqui também falar nele, que é o mais baixo do concelho. Pronto. Então querem agora a minha pergunta, é isso? Não, a pergunta já vai. Agora vai o candidato do CDS-PPE fazer também a questão. Não sei. Mas a questão a quem? Ao candidato que à sua escolha. A minha escolha? Uma pergunta aqui ao Carlos Venda: como é que vai criar 500 postos de trabalho? Boa pergunta. Postos de trabalho líquidos. Boa pergunta, por acaso. Já tirou a pergunta ali. Pois tirou, que eu tinha aqui preparada. Tinha aqui preparada, tinha sim senhor. Posso responder? Faz favor. Ok, uma das questões dos 500 postos de trabalho, só quero lembrar também o seguinte: os 500 postos de trabalho é um objetivo e 500 postos de trabalho representa em 4 anos 125 postos de trabalho por ano, 10 postos de trabalho por mês. Portanto, dizer que isto não é tanto por aí além. São 10, objetivo 10 postos de trabalho. Como é que se pode ter este objetivo? Claramente, falar com as associações empresariais, sair de Portimós, cativar empresas para cá, os terrenos, preço simbólico, desde que haja contrapartida de emprego às nossas populações, isso por um lado. A zona industrial, dinamizar as zonas industriais, vender, se quiser, Portimós, é possível, claramente, chegar a 10 como objetivo, que se criem 10 postos de trabalho por mês. Paralelamente a isso, a questão do turismo. É essencial potenciar mais o turismo, termos mais pessoas, não só nas zonas industriais, no comércio, no retalho, nos nossos cafés, nos nossos hotéis, no que temos, hotéis, quero dizer, no que temos realmente por cá, potenciar realmente... Temos um que é o melhor do mundo. Isto é possível fazendo isto. A Câmara saindo, lutando para que isso consiga fazer, quer fora de Portimós, trabalhar com as associações, fora do país. Isto é claramente possível. Só rapidamente, não interessa, mas falo que diga o Sr. João Salgueiro a seguir, em relação à dívida da Câmara, em 2005 era de 5.794.000, no final de 2012 é 5.175.000. O que há aqui, claramente, é uma grande diferença. Havia 2 milhões a curto prazo e esta Câmara, este Executivo, com a aprovação das Assembleias Municipais, passou para o médio prazo de 4.259.000. Ou seja, o curto prazo foi claramente reduzido e passou ao médio prazo. Portanto, a Câmara não deve assim tanto menos. É a dívida escalonada de maneira diferente. Mas não estou a dizer que é errado ter escalonado de maneira diferente. Só estou a dizer que 5.175.000 em 31 de dezembro não é tão diferente na altura que o Sr. João Salgueiro ganhou as eleições, que basicamente a única diferença que tinha um curto prazo imediato, que foi o ano de eleições dessa vez. Só basicamente isso. Penso que respondi à questão dos 500 postos de trabalho como objetivo. Peço agora, muito obrigado, peço agora ao candidato José Carlos Nogueira que coloque a pergunta ao outro candidato que entenda. Sim, senhor. Vou perguntar ao senhor Presidente o seguinte: aqueles 500 postos de trabalho que o nosso colega aqui da mesa propõe, o que é que o senhor tem nesse campo para empregar gente que é o mais... Olha, digamos, fala para o micro. A pergunta é para mim, eu vou-lhe responder com toda a sinceridade e peço desculpa poderia ser menos correto para com esta questão que eu posso colocar. O Sr. Carlos Venda não é um bom exemplo nisso, criar postos de trabalho. O Sr. Carlos Venda teve um funcionário da Câmara ao seu serviço na Junta de Freguesia de Cerro Ventoso, e o senhor
falecido infelizmente, excelente trabalhador, chegou ao pé de mim e disse-me um dia: Sr. Presidente, eu te quero ir para a Câmara porque eu não me entendo, porque ninguém coordena o meu trabalho, ninguém me manda fazendo, ali ao Deus dará. Portanto, o Sr. Carlos Venda quer dizer que os 500 postos de trabalho que o senhor aqui fala é um número muito redondo, mas que o senhor não tem qualquer, não lhe reconheço da sua parte, qualquer capacidade para resolver este problema em termos de empregabilidade. Porque não se esqueça de uma coisa, Porto de Mós... Já agora, peço desculpa, mas como a pergunta foi feita pelo candidato José Carlos Nogueira... Mas eu estava-me a perguntar em relação à pergunta que o Sr. Carlos Venda fez. Portanto, eu não lhe reconheço ao Sr. Carlos Venda qualquer mérito, nem diretamente ao candidato não reconheço ao Sr. Carlos Venda qualquer mérito, repito, qualquer mérito, nem tem provas dadas na criação de postos de trabalho neste Conselho. 500 postos de trabalho, não é um número muito redondo. O Sr. Carlos Venda tirou para o ar 500 postos de trabalho, que podia ter tirado 1000. Eu podia ter dito aqui 501. Calhar prometia mais do que ele. Não é assim, temos de ser sérios. O fundamental nesta questão dos postos de trabalho é criar condições para a atratividade das empresas. E felizmente nós criámos-la, temos neste momento bases para que assim seja, para criar novos postos de trabalho. Não serão 500, vai ser difícil na conjuntura atual criar 500 postos de trabalho. Agora também lhe digo uma coisa, é preciso olhar, Sr. Dr. Nogueira, é preciso olhar para os postos de trabalho que estão criados, que existem. Esse sim também é importante para o Conselho. O que nós teríamos muitas empresas fechadas se não tivesse sido o apoio da Câmara nos últimos 8 anos. Eu já aqui referi algumas e podia referir muito mais. E tive aqui há pouco tempo o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, o Dr. Pedro Saraiva, que me disse assim: Sr. Presidente, felicito pela maneira como os empresários do Conselho olham para si. Fomos visitar várias empresas. Todos me acarinharam, todos reconheceram que estão ali, alguns reconheceram que estão ali por mérito da Câmara, pelo trabalho desenvolvido pelo Presidente João Salgueiro e pela Câmara em si. Porque senão não estariam cá. É o acompanhamento de perto, é ir a Lisboa a negociar dívidas de segurança social, como eu fui, enquanto outros não foram capazes de o fazer e já passaram por essas empresas. Diga-se passagem. Portanto, eu estou à vontade para dizer que Porto de Mós está no bom caminho da empregabilidade, mas sobretudo da questão da sustentabilidade. E Porto de Mós orgulha-se de ter a tal, em termos económicos, está nos melhores municípios do país. Essa é que é a realidade. Eu tenho aqui elementos que posso provar com este documento que é o Anuário Financeiro dos Municípios 2011-2012. Estamos em 14º municípios com menor volume de compromissos por pagar. Estamos em 14º no município com menor prazo de pagamento. E estamos no ranking global, nos 30 melhores municípios de média dimensão, em termos de eficiência financeira. Eu sou Carlos Venda, por vezes conhece isto, lida um bocado mal com a questão de eficiência financeira, se calhar lida um bocado mal com a questão do rigor orçamental, se calhar lida um bocado mal com os compromissos liquidados no dia certo, como nós estamos a fazer. Isto é que é a grande realidade do município de Porto de Mós, e é isso que eu me orgulho, e que os meus, ainda hoje um empresário dizia assim: eu recebo a tempo e horas do seu Conselho, é o único que paga a tempo e horas. Temos aqui o município ao pé de nós que paga num prazo de 1464 dias. Nós temos 6 dias, Dr. Nogueira. Veja a diferença. Esta é que é a grande questão, e é isso que os portugueses terão que saber ver no próximo dia 29. Porque senão temos que aumentar IMIs, porque senão temos que aumentar tarifas de água, etc. Pronto, fico por aqui. Peço agora ao candidato João Salgueiro que coloque a questão ao candidato que entenda. A questão que eu coloco ao Sr. Carlos Venda, e há bocado eu referi aqui uma listagem de obras, ele fez uma apresentação no Parque Verde. Como é que ele conseguiu lidar com os seus apoiantes, conseguindo do alta tribuna dizer que em Porto Mós não se fez nada, quando eles se olharem lá em volta? Eu não vou voltar aqui a numerar as obras que fizemos em Porto Mós, e podia numerar as obras que fizemos em todas as freguesias do Conselho, todas, e tenho obras nas grandes freguesias. A questão que eu pergunto é que eu lhe faço é como é que o senhor conseguiu ter cara para mentir àquelas pessoas que ali estavam a ouvi-lo do alto do seu palanque, dizendo que em Porto Mós não se fez nada. Conseguiu lidar com isto com frieza, com certeza. Porque eu tive um eleitor seu, PSD, habitualmente, aliás, seu não, habitualmente PSD, que me disse, eu faço a pergunta, como é que vai lidar com isto? Porque um eleitor do PSD de Miradouro me disse assim: Sr. Presidente, toda a vida votei PSD. Jamais votarei nesse candidato pela ata que ele teve em dizer do alto daquela tribuna. E a pergunta qual é? Como é que ele consegue encarar os eleitores dele, ou as pessoas que o apoiaram, com essa mentira tão enfim, então vamos sem nexos. Carlos Venda. Ok. Uma vez que já foi que está colocada aqui a questão dos empregos, claro. Ok, duas coisas. Só uma pequenina nota. Tenho muita pena e lastimo muito que o Sr. João Salgueiro se refira a alguém que já faleceu, alguém que sim, eu gostava de poder mostrar o que tenho em minha casa, que esse senhor me entregou de gratidão da forma como sempre foi tratado como funcionário da Junta de Freguesia, mas nisso nem sequer vou entrar muito por aí. Só quer dizer o seguinte: eu não me estou sequer também a candidatar para encarregado. A Câmara terá com certeza encarregados, portanto eu não serei garantidamente encarregado. Agora, em relação àquilo que me estava realmente a dizer, a Câmara Municipal tem todos os anos, todos os mandatos, um determinado valor que nós chamamos que é para investir, chamamos de investimento de capital. O Sr. João Salgueiro já teve cerca de 50 milhões de euros. É óbvio que não é possível dizer este valor tem que ser gasto em algum lado. O problema está entre gastar e investir, e a nossa diferença está aí. O que eu sempre disse é que
nada no ponto de vista de potenciar. A nível de empregos, o Parque Verde está bonito, é óbvio. Há outras coisas tão bonitas. Ora, potenciar emprego. Não temos potenciado emprego, não temos dinamizado a questão do turismo. É óbvio que os recursos, esses recursos, têm que ser utilizados em algum lado. E as pessoas sabem nisso. Porque quem ouve, não é como o senhor está a dizer, quem ouve sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. É óbvio, se há os recursos, por exemplo, mas deixe-me dizer-lhe, isto estamos a falar, sou candidato João Salgueiro. Sou candidato, sou candidato João Salgueiro. Sou candidato João Salgueiro. Só depois de 29 é que serei presidente outra vez, com certeza. Isso é o que os nossos eleitores irão dizer em 29. Exatamente, iremos aguardar nesse. Isso é que vamos aguardar para que realmente eles digam nisso. A questão e a nossa diferença está muito aí. É que uma coisa é uma junta de freguesia que pode e vai gastando os seus recursos para fazer as obras que são necessárias na freguesia. O Conselho é totalmente diferente, está a outro plano. Tem que criar emprego, tem que lutar, não pode ter as mesmas filosofias nem a mesma ordem para gastar os recursos, não é? E por isso é que nós, 4 em 4 anos, vamos ficando pior a este nível. Com obras, este valor tem que ser investido em algum lado, gasto em algum lado, mas não potencia futuro. Foi-se agora a questão do centro escolar. Há 2 anos que eu falava nisso, sou candidato João Salgueiro. Veja o que se gastou até lá para chegarmos aqui. É este tipo de situações. Agora, fez, está lá. Havia recursos para fazer e as pessoas sabem nisso. Não ponha as pessoas a nem sequer pensarem nisso. Só isso. E já está claro. Muito bem, vamos então agora passar para uma segunda fase, com perguntas também para os 4 candidatos. Vamos manter a ordem que temos vindo, o mesmo sistema que aplicámos do início. E a pergunta que eu coloco é que, enfim, todas as candidaturas que foram apresentadas à Câmara Municipal prometem medidas concretas de apoios sociais aos mais carenciados. Contudo, coloca-se a questão de que a Câmara não é propriamente uma entidade propriamente vocacionada para o apoio social. Portanto, não será pelo menos essa a sua função principal. Nessa medida, como é que cada um quer, quando for Presidente da Câmara, se for Presidente da Câmara, quer tornar efetivas, reais, essas medidas que propõe, tendo em conta que, de facto, por norma, uma Câmara não é um agente a nível do apoio social. Agora, a palavra, passamos então para António Alves, o primeiro a responder. Eu penso que é o B. Não, é o C. Não sei a responder agora. Exatamente. Então, eu queria só pôr aqui uma questão. Eu supostamente devia também ser sujeito a uma pergunta dos outros candidatos. Não? E perguntar aos outros que faltam. Não, tem que fazer a um. Só um. Ok. Faz a um às fosse. Não, faz a um só às quatro. Só um às 4. Portanto, se quiser eu posso renovar a pergunta. Basicamente é como é que a Câmara pode prestar apoio social, uma vez que todos os senhores propõem nos vossos programas apoio social. Em termos práticos, como é que isso vai ser feito? Bem, queria dizer o seguinte, de facto, tivemos aqui duas intervenções anteriores em que se falou aqui de facto de finanças e milhões e gestão de milhões e de facto esse aspecto é importante numa Câmara, o equilíbrio técnico-financeiro. Nem devia ser assunto quando as contas estão bem, não é? Portanto, quando estão mal é que se tornam de facto um problema. Portanto, é um objetivo técnico, o orçamento não é um objetivo em si mesmo, é um instrumento para a utilização para o bem comum. Relativamente à parte, estranho toda essa valorização em termos financeiros para 2, digamos, sociais-democratas. Digo mesmo porque penso que o PS também é um partido social-democrata. É nesse sentido. Eu sou um democrata cristão e assumo, portanto, em que o valor fundamental é a comunidade, são as redes sociais que existem na comunidade, que têm um trabalho assombroso, discreto e que, ligado normalmente à Igreja, podia citar aqui o trabalho que se faz, por exemplo, em Miradaire, um trabalho muito dignificante em que permite que numa sociedade, numa comunidade daquelas que está a passar por grandes momentos de dificuldade. Portanto, essas redes sociais são muito importantes. Ou seja, a Câmara, tendo um Presidente democrata cristão, permite ter uma grande identificação com essas redes sociais e permite fazer um trabalho de interligação a todo o Conselho. Portanto, no caso de Miradaire, por exemplo, eu penso que até seria preciso fazer um programa específico de intervenção, porque falamos muitas vezes em médias de desemprego, mas quando estamos a falar do município não podemos falar em médias, temos que falar em proximidade. Aliás, é esse o grande valor da municipalidade.
e de facto não tem interesse do ponto de vista económico, em termos nacionais tem interesse, mas do ponto de vista concreto, ao nível da comunidade, da ação concreta, podemos ter uma parte de pleno emprego, em que pronto, a própria comunidade tem as suas soluções, mas temos noutras partes, como é o caso de Miradar, em que de facto há muito desemprego, uma taxa muito grande mesmo. E aí atuar as redes sociais e ter uma intervenção também ao nível da Câmara daquilo tudo o que ela puder fazer ao nível social. Passamos agora a palavra para o candidato José Carlos Nogueira, a quem faço de facto a mesma pergunta. Qual é o papel que a Câmara pode ter a nível social? Sim, senhor. Olha, essa parece-me que é mesmo a questão essencial aqui dentro disso tudo. Uma belíssima Câmara a reger, digamos que a governar uma quantidade de pobres, outros na miséria, outros que em várias fases, enfim, de dificuldades na vida. A primeira coisa a pensar realmente é criar uma Câmara para essa gente que são irmãos de quem é que está à frente a governar, que tem famílias e filhos e pais e essa coisa toda, e que dependem realmente, enfim, do trabalho e vêm-se atrapalhados com a situação que tem sido criada. E quanto a arranjar dinheiro, pois é fácil. Isto acontece aqui, que acontece a nível nacional. A nível nacional há muito dinheiro que é distribuído, sabe Deus como, e vocês sabem muito bem como é que são feitos os orçamentos de Estado, que se gasta dinheiro enorme em ostentação, em gastos que digamos que não têm interesse nenhum para ninguém, em detrimento daqueles que precisam de pão para a mesa. E aqui na Câmara, o primeiro dinheiro aqui a economizar e empregar seria realmente nessas famílias e evitar que Porto de Mós caia na desgraça de ter aqui a situação que tínhamos criado há 40 ou 50 anos atrás, em que uma pessoa, para ter uns sapatos, levava, quando começou a ser obrigado a levar sapatos para a vila, falando um dia destes com uma senhora, ela dizia: a minha mãe obrigava-me a levar um sapato na mão e outro no pé, por dizer que tinha coisa, porque não só podia gastar o sapato. Estamos a voltar a isso. Se a Câmara distribuir os dinheiros, e é isso que eu dizia há bocado, o critério na distribuição e atribuição das verbas deve ser, em princípio, em função das gentes, do povo, em função daqueles que trabalham, daqueles que fizeram uma vida de labuta e hoje se vê na miséria, em detrimento, desse num país que vive com a ostentação e dinheiro que nunca mais acaba. Dinheiro que foge, dinheiro que se rouba, dinheiro das corrupções, e apesar de tudo, sempre na dependência de estrangeiros, de dinheiro estrangeiro e dos ricos estrangeiros, quando os nossos ricos não ajudam os nossos pobres. É muito mau quando se passa por estas situações políticas em que a gente vê o país continuamente a pedir, a mendigar dinheiro lá fora, quando os dinheiros que estão cá fora vão lá para fora para tornar a entrar, para levar juros de dinheiro que foi aqui ganho, entrou nos capitais, nesse monte de capitais, e vem buscar aqui juros àqueles que o produziram e que vivem na miséria. A Câmara tem a obrigação de fugir a esses esquemas. E é daí que estas eleições são importantíssimas para mostrar ao Governo se o povo está contente ou não com o que está a passar, ou se lhe dá um aviso. É bom, porque estas eleições, para mim, eu não tenho todo o respeito por quem está na Câmara, nomeadamente aqui por um amigo aqui ao lado. Não tenho nada contra eles em princípio, gostaria de colaborar, mas em princípio isto é uma eleição que tem como é que diz, extrapola-se para lá como se chama, das simples eleições locais. Isto é uma eleição que tem efeitos nacionais sem Passamos então agora a palavra para o candidato João Salgueiro. A questão que colocou é pertinente e é importantíssima, porque a questão social no próximo quadro comunitário de apoio, no próximo mandato, vai ser uma das grandes exigências e um dos grandes desafios do próximo Executivo. Mas eu relembro aqui que em questões sociais nós também somos exemplos disso mesmo. Eu em 2006, a Câmara em 2006, por mim presidida, vou dizer os números, tenho aqui o gráfico à minha frente, atribuiu de apoios sociais, teve como despesas sociais 1.273.000 euros. Em 2009 passou para 2.340.000, ou seja, duplicou os valores em apoios sociais. Isto é bem patente no trabalho que tem sido desenvolvido no Conselho de Porto de Mós. E dou-vos alguns exemplos. Nós criámos a loja social, que diariamente apoia pessoas carenciadas. E eu fujo aqui a um termo que eu não gostei nada, aplicado por um dos candidatos, foi miséria zero. Miséria, não há miseráveis em Porto de Mós, há pessoas com dignidade, pessoas que lutam com grandes dificuldades, pessoas que no dia-a-dia nos pedem aqui e acolá pontualmente apoio, mas eu não os considero miseráveis, considero pessoas de grande dignidade. Por este ou por aquele fator estão a lutar com algumas complicações na sua vida dia-a-dia. Mas não lhe vamos chamar miseráveis, porque assim não será no Conselho de Porto de Mós. E enquanto eu for Presidente da Câmara, não haverá fome no Conselho de Porto de Mós, como não tem havido até aqui, posso dizer com toda a frontalidade que isso tem acontecido. É evidente que isto reflete depois nas despesas sociais do município de Porto de Mós, e daí o facto que nós temos duplicado, tem aqui o gráfico, se alguém tiver dúvidas pode ler. Os nossos apoios escolares
por vezes passa ao lado, mas é uma questão social. Nós participamos em 100% diariamente, eu vou repetir, 500 apoio social, com participação a 100%, 500 refeições às escolas do Conselho. Participamos em 50%, 250. Há miúdos neste Conselho em que fazem da sua refeição da escola uma das suas principais refeições que a Câmara paga. É isto que temos de estar atento, é esta situação que temos de estar. O apoio às IPSS que nós damos, enfim, como foi o caso agora da nossa IPSS aqui de Porto Mós, Santa Casa da Misericórdia, com a unidade de cuidados continuados, com o centro de fisioterapia, como as IPSS do Conselho, o nosso GIP, que todos os dias atende pessoas na procura de novos empregos e na resolução dos nossos problemas, as nossas assistentes sociais que acompanham de perto todas as situações que nos aparecem no dia-a-dia. De maneira que, caros eleitores do Conselho de Porto Mós, a questão social vai ser uma questão muito importante no próximo mandato e, se eu for Presidente da Câmara, vai ser de certeza uma das minhas prioridades, é apoiar em termos sociais aqueles que apareçam e que precisem de apoio. Tem sido assim ao longo destes 4 anos e continuará a ser assim. E repito, duplicamos os apoios sociais no Conselho de Porto Mós. O apoio a famílias carenciadas no âmbito da recuperação de casas degradadas. Aliás, na freguesia do senhor candidato do PSD, temos um caso desses, não é? De maneira que tinha aqui muitos exemplos para poder dar, mas essa é um dos grandes desafios para o próximo mandato e será de certo uma situação a acompanhar de muito perto, porque o que aí vem vai ser muito mau. E vamos esperar só pela semana que vem, depois das eleições autárquicas, em que se vai desmascarar muita coisa que está encoberta até lá. Semana que vem vai ser uma semana muito negra para Portugal e com as questões sociais a virem ao de cima, infelizmente. Com os desempregados, como aqui foi dito, e que é a minha preocupação também, obviamente, eu luto por um emprego no meu Conselho, como tenho mostrado até aqui. As questões sociais estão acima de tudo e estarão acima de tudo no próximo Executivo. Muito bem. Vamos passar a Carlos Venda, que também pergunta como é que vê o papel que a Câmara pode desempenhar a nível social. A questão social é das questões mais importantes e mais latentes que temos na nossa sociedade, com tendência a agravar-se, e a sensibilidade social, quer com as pessoas que perdem no emprego, quer com os idosos, é realmente essencial, e a Câmara tudo fará, sendo, como penso ser, Presidente da Câmara Municipal, apoiará as IPSS, fará protocolos com as juntas de freguesia em termos de proximidade para poder intervir mais diretamente. Porque há aqui uma diferença clara e nítida comigo e com o candidato João Salgueiro. O Sr. João Salgueiro disse que as que apareçam, Sr. João Salgueiro, nós vamos procurá-las. Nós vamos procurar as pessoas, iremos ter equipas no terreno ligadas com as juntas de freguesia para tentar. Não vamos, como em tudo, vamos ter uma câmara de ação, nunca seremos de reação. Temos um gabinete de ação social permanente a trabalhar no terreno todos os dias. A sua informação, nós procuraremos, sairemos e alargaremos tudo isso, esse nível de apoio. Claramente, procurar de longe, procurar isso. Queria só dizer claramente, nunca ninguém chamou neste programa miseráveis a ninguém. Temos que lutar para que isso não aconteça, para que não haja, para que as pessoas tenham que comer, possam, mesmo perto do emprego, tenham algum apoio, quer miúdos, que possam realmente estudar, famílias que caíram no desemprego e idosos. E isso iremos realmente fazer, apoiando, como disse, as instituições, IPSS, protocolos com as juntas de freguesia, trabalhando com as pessoas e associações de uma forma gratuita que já estão no terreno realmente a funcionar. Terão esse nosso apoio, mas nós vamos ter com elas. Não precisamos sequer que elas venham lá. Se forem lá à Câmara, ótimo, mas vamos ter com elas e iremos fazer isso. Parece ser consensual entre os vários candidatos que é necessário atrair investidores ao Conselho. E há até quem prometa uma série de iniciativas e a criação de vários serviços nessa área. Como é que isto pode ser feito e será que é execuível com a capacidade financeira do município? Tem a palavra o candidato José Carlos Nogueira. A atração, portanto, de investidores. Bom, é natural que os investidores, toda a gente os procura. Toda a gente anda à procura de investidores. Toda a gente quer investidores. A verdade é que eles não vêm ter com a gente e se Porto de Mós tem boas condições para ter essa gente, a Câmara nesta altura teria, então, se entende que tem essa capacidade, e acredito que sim, porque tem sido referido nesse sentido, deveria tentar que realmente aquilo que já existe como infraestruturas para receber essa gente fosse realmente ocupada. Isso que parte de um ato
uma atitude dinâmica da Câmara na busca, na prospecção de gente, como se faz, aliás, a nível do Governo, que sabem que eles que andam a pedir dinheiro aqui e investidores para lá e para lá. Esta atitude que me parece prática e própria para a situação é aquela que deve tomar a Câmara nesse sentido. A minha resposta a isto seria realmente criar aqui grupos de pessoas encarregadas realmente de fazer esta prospecção, de trazer, criarem-se aqui situações, por exemplo, a nível desses terrenos ou da questão da revisão de taxas de instalação, do tipo, da forma como são negociados os terrenos para a sua elaboração, quer dizer, criar uma quantidade rever, por exemplo, e exercer influência sobre as entidades distribuidoras de energia, no sentido de tornar as coisas aqui mais fáceis para produzir mais baixos preços, trazer mais emprego e atrair possivelmente as pessoas. Além disso, criar taxas que fossem convidativas para que as pessoas aparecessem. Era isto. Passamos a palavra ao candidato João Salgueiro para a mesma questão. A questão da empregabilidade no Conselho, nos próximos 4 anos, que é nisso que estamos a falar, tem neste momento um documento que vai reger tudo aquilo que possa acontecer a nível nacional e internacional. E eu lembro aqui o tal documento estratégico que foi elaborado e que o candidato hoje já tem na sua posse, mas que quando ele foi colocado à discussão pública nunca quis saber dele para nada, nem nunca deu os seus contributos. Hoje já apareceu com ele, mas se ler o que lá está, estão lá várias metas que são importantes e é uma meta que não é nossa, é uma meta europeia e sem o qual nós não vamos ter fundos comunitários. Eu lembro aqui como no que diz respeito às metas de emprego para 2020, que atualmente entre os 20 e os 64 anos anda na casa dos 69%, para 2020 é exigido 75%. Temos que aumentar aqui 6% em termos de metas de empregabilidade. A pobreza para as metas para 2020 tem que aumentar. Em Portugal são 200 mil pessoas e na Europa são 20 milhões. Também tem que alterar completamente de acordo com o novo quadro comunitário de apoio. Os objetivos têm a ver com, acima de tudo, o novo quadro comunitário de apoio vai apoiar e vai exigir, que é o mais importante do que isso, porque não há dinheiro para alcatroar estradas nem para fazer, enfim, outras coisas que nós habitualmente fizemos ao longo de muitos anos. Mas há uma área importantíssima, que é promover a investigação, que aqui ainda ninguém falou, melhorar o acesso a tecnologias inovadoras, o aumento da competitividade das nossas empresas, que felizmente Portomós, eu tenho aqui um quadro que posso apresentar, publicado pela Comissão de Coordenação da Região Centro, em que Portomós tem sido um dos concelhos que melhor tem sabido resistir a esta questão da crise a nível nacional. Tenho aqui o quadro que posso facilitar, ao lado de outros aqui bem perto, não vou nomear por uma questão de não ser deselegante para com os meus colegas. Portomós soube resistir. Porquê? Portomós tem atraído empresas de grande valor, de grande inovação, de grande competitividade. E basta ver empresas que estão na nossa zona industrial. Ali de Portomós, as tais empresas que o seu candidato dizia que nunca vieram para Portomós, mas estão lá a laborar. Nós temos ali empresas importantíssimas hoje na área, da área dos plásticos. Temos ali uma empresa líder na área dos plásticos, que não vou dizer o nome por razões óbvias. Temos aqui hoje grandes empresas de moldes, uma indústria que tende cada vez mais, pelo efeito da mancha de óleo da Marinha Grande, a alastrar para Portomós. Grande competitividade, grande inovação, que é isso que é importante. Nós beneficiamos efetivamente aqui de uma questão que é importante no futuro próximo, que é a questão das acessibilidades. E não há zonas industriais desenvolvidas se não tivermos boas acessibilidades. E nós temos o IC9, temos o MA19, que foi neste Executivo, foi neste mandato que ele foi construído e nós vamos beneficiar disso de certeza nos próximos anos. Temos neste momento várias empresas que querem vir para Portomós, eu lembro aqui só 2 ou 3. Uma empresa grande na área dos semi-rebocas, uma empresa na área dos pellets, que é, enfim, para aquecimento, de reciclados de madeira, uma empresa de têxteis de criança que vem para Portomós, está na Marinha Grande, e uma empresa na área dos automatismos também está a vir para Portomós nos próximos anos. Porquê? Temos condições criadas em termos atrativos e em termos de situações de infraestruturas físicas para receber estas empresas. Isto é que é importante e foi por isso que nós trabalhamos 8 anos e conseguimos esse desenvolvimento. Peço ao candidato Carlos Venda que se pronuncie sobre esta questão. Não, a questão que estamos aqui a falar, importantíssima, que tem é das primeiras prioridades, que é atrair emprego, termos emprego, e para isso temos de ter empresas. É uma das áreas, a nossa primeiro objetivo realmente é esse. Como é que isso é feito? É isso que estamos realmente aqui a falar. Conseguir captar investidores. Eu posso lhe dizer que ainda há cerca de 10 dias, 12 dias, já no seguimento, assinei uma carta de compromisso com o empresário ligado com a China, em que o Sr. João Salgueiro realmente já esteve, em que há uma carta de compromisso clara já para fazer interligação de empresas chinesas, inclusive ficou logo firmado o nome de uma empresa, para fazer o interesse
colaborar dentro dos interesses dos empresários chineses e no Conselho de Porto de Mós, quer na pedra, que é uma das áreas muito importantes que nós temos, quer mesmo na cerâmica. E basicamente o que eu digo é que é importante sair daqui, captar estas empresas e estas pessoas e não estarmos à espera que eles venham cá. A semana passada assinei esta carta de compromisso que existe claramente para, já neste sentido, de compromisso efetivo de empresários chineses, no caso foi realmente com empresários chineses, virem a Porto de Mós, quer na pedra, quer na cerâmica, quer noutras situações, nomeadamente no turismo. Nós temos uma zona bonita, excepcional a nível turismo, quer de património, gastronomia, e é importante darmos também a conhecer isso, dando a conhecer o nome de Porto de Mós. Se dermos a conhecer o nome de Porto de Mós, também o potenciamos. Nós não podemos ir para... E então acontece muito isso. Porto de Mós, onde é que é isso? Se nós fizermos isso, já estamos também a valorizar a questão nesse sentido. Com as associações empresariais, com o ICEP, com várias associações, o que eu digo, não podemos nunca se acomodar aqui e esperar que cá venham. Temos que sair, temos que ir às associações, temos que sair para o estrangeiro, como já comecei a fazer, como a minha equipa já realmente começou a fazer. Sou candidato João Salgueiro, o desemprego aumentou no Conselho de Porto de Mós 32%. Não basta só criar as situações, é importante potenciá-las. Isso é que é realmente muito importante. E as zonas industriais que temos, sabe aos anos que ela foi começada e sabe o que nós temos e aquilo que nós poderíamos e devíamos ter. E passámos ao lado de uma oportunidade em que tínhamos muitas empresas potenciais e agora temos espaço, é certo, em zonas industriais, apesar de ser melhoradas claramente, Miradeiro e Juncal, nem vale a pena dizer, todos nós sabemos como elas estão, atualizar a de Porto de Mós e deixámos passar o timing. Quando tínhamos empresas, quando a economia estava realmente melhor. Agora é mais difícil, mas vamos lutar e vamos fazê-lo, porque continua a haver empresas. Se não for cá, temos mais dificuldades agora devido à situação económica, mas haverá noutros países, na Europa e também fora da Europa, como estava a dizer. Basicamente, seria rápido. Okay. Peço agora ao candidato do CDS-PP, António Alves, que se pronuncie sobre esta questão. Finalmente, de facto, estou aqui a ouvir os meus colegas a falar de um valor que é muito importante para a sociedade em geral e em particular para quem é do CDS, neste caso, enquanto democrata cristão, que é a iniciativa privada. E é nisso que eles estão a falar. Como é que podemos incentivar, incrementar a criação de empresas? De facto, temos que criar empresas, muitas empresas. Eu até, digamos com alguma ironia, mas que o meu colega Carlos Venda, que fala que vai criar 500 postos de trabalho, eu até diria, era preferível criar ou potenciar a criação de 500 empresários, né? Microempresários que sejam. Aí sim criamos trabalho, pomos as valências das pessoas à prova, as pessoas lutam para o seu futuro, intervêm na comunidade, sentem-se pessoas na sua plenitude. E, portanto, se nós não fizermos isso, aqui o meu colega João Salgueiro falou que duplicou os apoios sociais. É verdade. Se calhar se não fizermos algo mais, vai triplicar. Temos condições económicas para o fazer, senão não podíamos. Que é que as pessoas esquecem-se disso. É preciso ter condições económicas para o fazer. Mas podemos, e essa é a grande dificuldade. Se nós não fizermos muito mais do que estamos a fazer, todos nós, os apoios sociais depois têm que triplicar. Se não houver dinheiro, não há apoios sociais. Não há dinheiro, se não houver uma boa gestão de rigor, não há apoios sociais. Esse é que é fundamental. É que as pessoas esquecem de uma palavra que é fundamental no município. Rigor. Eu repito, João Salgueiro, eu peço desculpa, mas foi-me largado, fui desafiado. Só quero dizer, se não, de facto, se não atraímos mais investimentos, incentivamos a iniciativa privada, nós, em vez de duplicar os apoios sociais, iremos triplicar e um dia, de facto, não há dinheiro, não é? Como diz o João Salgueiro, muito bem. E há sempre aquela tendência, mas é a crise e para o ano vai ser pior. Antigamente, quando começou a crise de 2008, também o nosso Primeiro-Ministro da altura falava que a crise era mundial, e de facto é verdade, mas como diz o povo, com o mal dos outros podemos nós bem. Nós não podemos desculpar-nos foi uma crise avassaladora, mas nós temos que arranjar armas para conseguir dar a volta às situações. E isso tem que ser incentivado nas pessoas, em cada portemosense, em cada pessoa. O que falamos para uma comunidade, estamos a falar para um país inteiro. Portugal continua a ser um país, como se diz agora, com protetorado, com assistência financeira, já pela terceira vez. Temos que combater isso como sociedade, como comunidade. Isto começa aqui em Porto de Mós.
Quando diria isto em Portomós, como em qualquer outra comunidade em Portugal, mas estamos em Portomós, aqui é que tem que ser falado. Temos de incentivar exatamente a capacidade empreendedora das pessoas. O pequeno empresário, nós faremos um programa de apoio à criação de microempresas, daremos apoio à gestão, indicaremos alternativas de apoio financeiro, inclusive ao nível das novas tecnologias, o crowdfunding, por exemplo. Obrigado. Ora bem, para de facto não estarmos muito tempo nesta temática, mas também para deixarmos alguns esclarecimentos para as pessoas, penso que é importante agora perguntar-vos, enfim, apresentar uma série de ideias, são importantes. Há candidatos que têm vão criar vários gabinetes, várias infraestruturas. No fundo, quase todos, penso que têm essas propostas em carteira. Não vou criar novos gabinetes, mas já os tenho criados. Ok, mas como é que em termos práticos se atrai pessoas para Portomós? Porque empresários interessados em investir, se calhar não há muitos neste momento. A situação económica do país também não é muito favorável para esse tipo de coisas. Como é que se vai criar e a Câmara tem dinheiro para isso? A pergunta é dirigida a quem? A mim, pessoalmente? Mas quem é que responde em primeiro lugar? Começamos exatamente com o João Salgueiro. Então, calha-me a minha pergunta. A resposta é fácil, mas antes vou rapidamente à sua pergunta, mas quero dizer que ao senhor candidato Carlos Venda, esta história dos chineses faz-me lembrar aquela história do Futre, que é só aviões carregados chineses a vir para Portugal, é um bocado isso. Mas quero dizer também ao senhor Carlos Venda que nós temos aqui neste momento no Conselho de Portomós, e se não fosse a Câmara Municipal de Portomós a liderar esse processo, nós não iríamos ter no futuro próximo ninguém, e vou repetir, ninguém a extrair pedra neste Conselho. E foi graças ao protocolo que a Câmara Municipal de Portomós assinou com a Acimagra, bastante elogiado pelo Dr. Miguel Golão e com o Parque Natural e com a Acimagra, naturalmente, foi graças a esse protocolo que vamos poder garantir a extração da pedra na nossa zona da Serra. Porque se isso não acontecesse, não havia, dentro de pouco tempo, e estou a falar de um curto espaço de tempo, ninguém a explorar pedra de calçada, nem blocos no Conselho de Portomós. Este é o grande elogio que o Miguel Golão disse há pouco tempo ali no Cine Teatro, para quem ouviu, dizendo que a Câmara de Portomós acompanhou e foi a Câmara Municipal que liderou todo esse processo. É isto que é o apoio aos tais empresários. E isto é criar emprego também, é potenciar emprego, valorizando os nossos produtos endógenos, e nós efetivamente temos essa tradição na área das massas minerais não metálicas, que é o caso da pedra e o caso das argilas, que ninguém aqui fala, mas que felizmente Portomós está... Tu falaste, mas não falaste na questão da cerâmica de Barro Vermelho, a quem nós apoiámos recentemente numa grande empresa que investiu aqui 20 milhões, e o empresário disse há pouco tempo ao professor Pedro Saraiva, que não fosse o município de Portomós, esses 20 milhões tinham ido para o outro lado. E é este trabalho de SAP, este trabalho da tal formiguinha que anda no terreno todos os dias a trabalhar e que anda de perto e que acompanha de perto e que vai às empresas e fala com os empresários. Isto é que é importante para criar emprego em Portomós. É a iniciativa da própria empresa. Mas se não fosse a Câmara de Portomós resolver o problema que eles tinham, eles não conseguiam avançar com ela. E o problema era tão simples quanto isso. Eram os eucaliptos que lá teriam existido, que neste momento já não existiam, e fez-nos alterar um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. Mas respondendo à sua pergunta, a questão dos gabinetes, nós não precisamos mais gabinetes. Empresários a Portomós, a questão dos gabinetes, referi nos gabinetes, a questão dos gabinetes, nós precisamos mais gabinetes. Nós temos um gabinete de ação social composto por vários técnicos superiores, que acompanham no terreno dia a dia as pessoas que ali que exigem isso mesmo. Este é que é o trabalho de apoio, o tal trabalho de terreno que nós temos neste momento já a funcionar. Não vamos criar mais gabinetes. Eu dá uma sensação que as pessoas não têm noção como é que gera uma Câmara. E estou convencido que alguém disse há pouco tempo, Deus nos livre que vocês não fiquem na Câmara, tem que 4 anos tínhamos uma Câmara novamente, como herdámos há uns anos atrás, numa situação económica difícil, para não dizer uma expressão mais feia, porque eu não quero utilizá-la aqui. Essa é a grande realidade. Isto deve-se muito à nossa gestão financeira rigorosa, da qual eu faço aqui jus a um grande homem que me acompanha. É que as pessoas esquecem-se que a Câmara não é só o Presidente da Câmara. A Câmara é uma equipa que o acompanha. Eu tenho uma equipa muito válida em várias áreas, na área da gestão financeira, na área da educação, na área da engenharia civil, etc, etc, etc. Tenho um apoio muito grande nesta área, que aí também nós podemos apresentar aos eleitores uma equipa muito forte, determinada, decisiva para levar por diante os próximos anos, os 4 anos de mandato do município. A atração dos empresários é uma área tão vasta que passa por tantos apoios que por vezes passam despercebidos. E esta história do chinês que vem para cá e não sei o que, não sei quanto, isso é só para lei para quem quer enganar eleitorado, peço desculpa. É preciso apoiar os industriais que estão a explorar a pedra, é preciso criar condições de apoio nos licenciamentos rápidos. Eu posso dizer que ainda a semana passada, ou há 15 dias, veio para Portomós um grande apoio do Prodere para Portomós, para uma indústria de moldes que criou 4 postos de trabalho, porque se não fosse eu agarrar o processo, esse dinheiro não teria vindo para Portomós e os postos de trabalho não teriam acontecido. Este trabalho por vezes não é visível, mas é importante. Sr. Carlos Venda, o senhor também tem de facto várias medidas para apoio a empresários, a instalação do Conselho, enfim, nesta área. Portanto,
como é que vamos trazer empresários para Porto de Mós neste contexto económico e que custos é que isso tem para a Câmara, porque certamente terá vamos a isso, mas eu queria gastar um minutinho do meu tempo, 30 segundos, só para desmistificar a questão financeira da Câmara. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Ano 2005, dívida da Câmara, 5.794.000. A médio e longo prazo, banca, 2.373.000, curto prazo, 3.421.000, 5.794.000, foi quando o Sr. João Salgueiro tomou na Câmara. Um ano depois, a dívida é reduzida 1,5 milhão de euros, só num ano. Não há aqui nada. Nesta fase, com 5 milhões, a Câmara estava, como foi dito na altura, falida. Porto de Mós era uma calamidade. Nessa altura. Em 2012, e estou a falar em números de contas de 2012, não são orçamentais, 5.175.000. Estamos aqui a falar em 450.000-500.000 euros. Estamos a falar 8 anos depois de 500.000 euros. A única diferença, como eu disse, é que o curto prazo passou de 3 milhões para 916.000. Com estes 5 milhões, que é praticamente a dívida, não tem grande diferença. Com 8 empréstimos durante este tempo, com estes 5 milhões, com esta diferença, que antes estava como estava e agora deve pouco menos, faz o saneamento, não é preciso dinheiro do CREA nem nada, faz o saneamento, faz os centros escolares, temos condições realmente para tudo. O que é que podemos fazer? Estamos a desviar da pergunta. Não, é só explicar isso. Olha, de uma forma muito simples. A resposta é do mais simples que existe. O mais simples. Fazer o que é mais simples. Sairmos daqui, trabalharmos e irmos à procura de empresas, à procura de empresários. Sair daqui. Há uma grande diferença. Nós não vamos estar à espera dos que aparecem. Nós vamos à procura deles. Quem é que sai? Diga. Quem é que sai? Olha, sai o Presidente. Sai o Presidente. O Presidente. O Sr. João Salgueiro sabe, já lhe disse isso claramente. Irei ao Parque da Semol de vez em quando, mas não estou lá todos os dias às 7 da manhã, nem às 7h30. Garantidamente. Terei a caminho de Lisboa, terei a caminho dos ministérios, das associações empresariais, lutarei, eu e a minha equipa, para realmente conseguir isto. E a diferença entre o aparecer e o correr, entre o trabalhar por ação e por reação, temos essa diferença clara e todos nós sabemos realmente. Ainda bem que temos. Hoje, ainda bem que temos. É sinal de ter resolução o nosso problema. É verdade. É por aí. Okay. Como somos diferentes, efetivamente. João Salgueiro, já agora pedir um pouco de silêncio, porque vamos passar para António Alves. Portanto, a mesma pergunta, em termos práticos, como é que se atrai investidores ao Conselho de Porto de Mós? Que custo é que isso pode ter para a Câmara? Ok, primeiro eu queria dizer que, ao colocar a questão qual dos colegas, o Carlos Vende e o João Salgueiro, é de facto o melhor gestor, eles estão a apresentar-se como os melhores gestores para a situação da Câmara. Pronto, mas eu, calma aí. Isso não tem ponto. Eu queria dizer, quer falar por aí, falar. Agradecemos. Bem, eu acho que eu pessoalmente não apresento como, digamos, como manicaísta, no sentido os outros são os maus, eu sou o bom. Até costumo dizer que eu quero ser suficientemente bom para ser Presidente de Câmara. De facto, tanto um como o outro estão na Câmara há muitos anos. Na Câmara, neste caso, têm funções políticas e responsabilidades autárquicas há muitos anos. Eu não tenho, até a minha decisão de me candidatar, sou um trabalhador, tenho estado na vida normal, participando também na vida associativa, mas posso dizer que nenhum deles nasceu ensinado, com certeza. Eu acho que tenho uma boa capacidade de aprendizagem, portanto é isso que eu posso garantir rapidamente. E animado pela matriz de valores que me anima. Como eu disse, nós iremos criar um grupo. Também não é criar nenhuma empresa municipal, né? A ideia será encontrar dentro da própria Câmara que existem pessoas muito competentes, tecnicamente, e pessoas com ideias para o Conselho. Não tem que ser só o Presidente da Câmara a ter ideias. Aliás, é preciso saber ouvi-los. É preciso criar um grupo que de facto tenha essa sensibilidade, essa preparação técnica. Poderá haver formação para isso. E de facto esse grupo deverá trabalhar proativamente e digo mesmo esta palavra, obsessivamente, na atração de investidores, trabalhando o pacote fiscal em que se reduz ao máximo todos os impostos e se elimine e simplifique toda a parte burocrática, ou seja, um grupo que trabalha para agilizar e para criar serviços apelativos, né, em toda a Câmara, para que se sinta que em Porto de Mós é uma terra, é um concelho amiga do investidor.
E esse aspecto pode parecer quase do tipo psicológico, não é? Mas é muito importante, porque nós temos de facto ter essa capacidade de atrair investimento por essa proatividade. Como eu disse, por exemplo, já falei aqui de criar um programa para apoio à criação de pequenos negócios, em vez dos 500 postos de trabalho, não sei quantos, mas criar pequenos empresários, é muito importante. Muito bem. E para a coesão social, para todos esses aspectos. Ok. Pronto, Sim, mais coisas. Passemos então agora, para terminar esta ronda, neste caso desta pergunta, para José Carlos Nogueira. Portanto, renovo a pergunta, só para recordar, como é que se atrai investidores para Porto de Mós, que custo é que isso pode ter para a Câmara? Sim. Custos financeiros, obviamente. O problema da atração dessa gente, desses investidores, é realmente muito importante. Mas, quer dizer, antes disto estaria uma coisa, haveria uma forma de contribuir para a melhoria da situação no país. A Câmara diz-me que seja um salgueiro, e é o facto que gasta milhares, muitos ou milhões, na construção, na mobiliário, na alimentação. Primeira questão. A Câmara cumpre o sagrado dever, neste momento, de comprar produto nacional, acima de tudo, obrigando ao consumo do que é nosso, para dar emprego a gente que é nossa. Porque o dinheiro, quer dizer, o que vem mais barato de fora é dinheiro, tudo isso é dinheiro que se deita fora. Ele vai para a China, ele vai para a Inglaterra, vai para a Alemanha e não fica cá. Ora, os capitalistas que cá temos, em vez de investirem lá fora ou levarem para fora, investiam aqui. Mas, a partir das entidades oficiais, como a Câmara, por exemplo, e são milhões, deveria ser a fruta daqui, deveria ser os móveis daqui, deveria ser os cimentos daqui, deveria ser tudo aquilo que nesta região há, mesmo que fosse às vezes um pouco mais caro, porque a forma de entrar aqui é realmente fazer o dumping muitas vezes, para chegar aqui e vender barato e termos as casas levantadas com tijolo ou com materiais que vêm de fora, mobiliário que vem de fora, domésticos, eletrodomésticos que vêm de fora, quando o próprio país não faz esse trabalho de casa. A gente vai buscar material ali fora, às vezes, do Bairreles, que anda por aí, e as câmaras deveriam ser o maior, digamos, que incentivador ao consumo de produtos nacionais. A fruta de Porto de Mós, por exemplo, tudo que se a nível agrícola, a nível da pecuária, que é uma tristeza, vocês sabem que há muita carne que chega à vida Argentina, quando as nossas vacarias desapareceram, aqui é um ritmo, que você sabe melhor do que eu, que está nem metade do que era. Quando a gente sabe que material, por exemplo, escolar, que vem de fora de cascos de rolha e é produzido aqui tão bom como lá fora. Quando a gente sabe que há mármores que vão daqui lá para fora e reentram sobre a forma de mármores de Carrara. Quando a gente sabe que há produtos que vão daqui e tornam a vir e são depois importados e sai o dinheiro, vai a matéria, vai o material e vai o dinheiro para fora. As câmaras têm neste aspecto um trabalho, uma tarefa muito importante e um exemplo muito grande a dar. É preferível pagar alguma coisa mais cara aos nossos que dão trabalho aqui do que àqueles que mandam esses produtos para aqui mais baratos para ficar lá com o dinheiro e o nosso emprego. Em relação ao resto, realmente há outros processos. Quer dizer, que as rendas a aplicar a todos os indivíduos que vêm e se instalem aqui sejam estudadas de tal forma que se tornem atrativas. Uma das coisas do que o país é acusado é de que a situação económica do país é má, a situação jurídica é má e depois a flutuação da segurança no que estas empresas pagam ao Estado em taxas e impostos nunca se sabe como dar. Isto afasta gente. Mas Porto de Mós cá dentro tem realmente esta coisa, não precisa de lá fora, porque o país tem dinheiro suficiente para investir aqui se quiser e se for patriota. Cabe às câmaras mostrar que essa vontade está nelas e colaborar com eles. Essa seria o meu trabalho aqui, pelo menos de mentalização da Câmara em relação ao público, em relação a todos, que comprássemos e vivêssemos com nós. Há muitos anos já que eu via na Inglaterra dísticos ali, em muitos 20 segundos, dísticos em muitos sítios da Inglaterra a dizer don't buy China shops, não comprem em lojas chinesas. Quer dizer, naquela altura, já nessa altura a Inglaterra... Atenção, pois eles precisam de viver, mas não à custa da miséria dos nossos. Eles têm que resolver o problema deles. Que terminasse. Outra vez. Mas não tem nada para mal. Passamos a outra questão. Como é que veem a aplicação de fundos comunitários no Conselho? Há quem defenda que, havendo dinheiro, devem-se elaborar projetos candidatáveis a esses fundos. Há também quem diga que não se podem fazer obras só porque há dinheiro disponíveis, até porque cada projeto aprovado necessita de fundos próprios do município. Como é que vê a aplicação desses fundos? Começamos pelo candidato Carlos Venda.
Sim, senhor. Ok, vamos lá ver em relação a isso. Eu quero dizer em relação a isso, em relação aos fundos próprios, não é problema. O candidato João Salgueiro já disse que a Câmara tem uma ótima situação, serve para tudo, portanto, qualquer de nós que ganhar a Câmara Municipal terá esses fundos garantidamente. Portanto, por aí acho que não devemos ter algum problema. As coisas não são assim, porque temos de trabalhar muito para potenciar essa situação. Em relação à sua questão, quero lhe dizer o seguinte: há uma grande diferença que eu tenho, e tenho manifestado ao longo destes anos com o candidato João Salgueiro, que é uma razão muito simples. Primeiro, tem que se definir claramente um caminho, um objetivo para esta terra para os próximos anos. Eu costumo dizer 10 anos, eu fiz isso numa junta de freguesia, e então para um conselho é essencial. Só sabendo o caminho, onde estamos, o que queremos, a nível económico, a nível social, turismo, é que nós podemos realmente aproveitar melhor os recursos. Temos que ter isso bem preparado, nós temos isso bem preparado e bem definido. Com isso, conseguimos rentabilizar claramente os recursos que temos e estamos posicionados para nos candidatarmos. Fazer isto ao contrário dá aquilo que tem dado. Gastamos os recursos, eles não são potenciados e andamos sempre atrás. Há subsídio, olha, vou-me candidatar àquilo porque há subsídio. Não pode ser, isso é um caminho claramente errado. Basicamente, definirmos o que queremos, e nós sabemos o que queremos, quais são as áreas mais necessitadas. Fazendo isto, e foi em ponto pequeno aquilo que apliquei em Serventoso nos últimos anos, e é notório o resultado que realmente deu. Sai de Serventoso da Junta daqui a pouco tempo, ficam lá projetos e caminhos para os próximos 10 anos, para os meus colegas alterarem, corrigirem, melhorarem, mas o caminho está lá. Preparados para receber, candidatar-se a projetos, pedir apoios e utilizar os recursos. Depois tem que fazer, definir as prioridades imediatas, mas isso qualquer executivo deve realmente fazer. Agora, pensar nas prioridades, pura e simplesmente imediatas, sem pensar no todo, é um caminho. Se não nos pusermos a jeito, desculpe lá o termo, nem o vento nos ajuda. Portanto, é essencial definirmos a forma de gerir o caminho desta terra. Enquanto nós não fizermos isso, não há recursos que cheguem desse lá para onde derem. Temos que definir o caminho, onde temos 4 em 4 anos, ok, temos que saber o que temos que fazer nos 4 anos, qual é o caminho a seguir, mas sempre com este objetivo. Se o tivéssemos, garantidamente, hoje tínhamos aquela zona industrial cheia de empresas, umas paradas, outras a andar, outras eventualmente paradas, outras a funcionar, mas teríamos emprego. O fazermos isto desta maneira dá nisto. Fazemos algumas obras com os recursos, mas não conseguimos potenciar futuro. E temos que perceber isso e seguir realmente este caminho. O dinheiro que temos, os recursos que temos, serão sempre muito mais valorizados e muito mais bem empregues, e nós parece que temos mais dinheiro. O candidato João Salgueiro costuma dizer que eu faço obras sem dinheiro. Eu não faço obras sem dinheiro. Faço esta metodologia há uns anos e é essencial em gestão. Fazer isto diferente, não conseguimos. Ok. Tem a palavra o candidato António Gomes. Muito bem. Eu, quando falamos em fundos comunitários, no meu íntimo, eu preferia que nunca houvesse fundos comunitários. Exatamente eu vou repetir a ideia da comunidade. A comunidade tem que ser mais forte. Aliás, a ideia de criar uma empresa devia ser um pouco como de antes, por exemplo, os meus pais, que criaram uma empresa com muitas dificuldades, e como muita gente, à imagem deste exemplo, era assim que se fazia, não é? Não quero dizer que fosse tudo bom antigamente, mas era um princípio de vida muito importante, que é assumir que a vida é difícil e complexa. Se é difícil, nós temos de ter coragem para enfrentar; se é complexa, temos de ter vontade para aprender, para a tornar mais simples e para poder evoluir. Mas, como sabem, no plano europeu, Portugal é um país periférico e sofre, de facto, com esse aspecto. Acabam sempre por usufruir da solidariedade dos países mais ricos, como a Alemanha, e, de facto, os fundos comunitários acabam por ser, digamos, entre aspas, as sobras da Alemanha e da Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, não gosta muito disso, não é? Porque tem um pouco estes valores também, mas pronto. Portugal acaba por usufruir desses fundos comunitários, eles vêm e nós temos que os tratar bem e temos que fazer deles, de facto, um retorno importante para o futuro da nossa sociedade, nomeadamente aqui em Porto-Mós. Daí que, como disse o colega João Salgueiro, os fundos comunitários não vêm para infraestruturas, vêm quando muito para requalificação de infraestruturas existentes, escolas, por exemplo, vêm para melhorar a produtividade, vêm para criar
pequenos negócios que fomentem a coesão social, vem para aspectos ligados ao desenvolvimento do mercado, do comércio, das estratégias globais de aparecimento nos mercados e, digamos que, obras e infraestruturas vão existir, mas sempre nesse enquadramento. Porque corremos o risco, de facto, de termos autoestradas, boas estruturas, equipamentos, mas de facto nem sequer podemos usufruir delas, não é? Existem muitas construções devolutas, não é? Novas por todo o mundo, aqui em Porto Baixo também, equipamentos que não são bem aproveitados. E isso é muito grave, isso é esbanjamento. Isso é um princípio que não cabe aqui na minha matriz de valores. Eu falei de facto no polo universitário de investigação e desenvolvimento. É muito importante para desenvolver técnicas novas, produtos novos na base da pedra e da argila. Sei que, por exemplo, há investigadores que noutras partes do país, como a famosa cientista Elvira Fortunato, está a fazer um trabalho de investigação com a cerâmica, neste caso da Revigres, para incrustar capacidade tecnológica na própria cerâmica. Nós também podemos fazer isso aqui, temos estes materiais, não podemos pensar os materiais da forma tradicional. A pedra para extrair, a pedra pode ser muito mais coisas, a argila pode ser muito mais coisas, e essa investigação tem que ser feita. Nós temos de trazer conhecimento, principalmente para cá. Peço-lhe que termine. Depois, eu falo muito em desenvolvimento económico, mas o enfoque principal é, de facto, o desenvolvimento turístico. E nós temos dado todas as energias para que tirar partido. Já falaremos. Passamos a palavra ao candidato da CDU, José Carlos Nogueira. Pois, nós, no seguimento daquilo que estava a dizer há bocado, e que se encaixa aqui, é um facto que tudo que venha para ajudar é bom. Na situação em que nos encontramos, qualquer ajuda é boa. Agora, o problema é que não há realmente almoços grátis. Tudo que vem é pago, não há a solidariedade. A solidariedade que nós temos na Europa, neste sistema capitalista, é de quando o outro está em baixo, suga-se até ao tutano. A gente está neste momento aqui a sofrer este pedaço graças aos empréstimos fáceis que obtivemos. Na altura em que estávamos em baixo, eles vêm cobrar e cobram de uma forma que a gente mal se tem nas pernas. De maneira que tudo que venha do Ucrânia, que seja que tenha a possibilidade de ser emprego ou na criação de emprego, ou numa rentabilidade que não seja apenas um emprego de gasto de consumo para ficar e se acabar, é de aceitar. Agora, tem que ser muito bem gerido e tem que ser aceito com esta perspectiva. É que este almoço vai-me custar vários jantares. Possivelmente, muitos dias em que eu não vou poder beber o meu copo ao jantar porque já nem chega. E isto está-se a preparar de tal forma, vocês veem que está a tornar-se incapacidade, graças às facilidades que tivemos e que aproveitamos mal. Porque aquilo que aconteceu aqui digamos que é condenável na medida em que, por exemplo, aquilo que se atribui à Alemanha, que deveria ter mais atenção a nós porque recebeu o auxílio do plano Marshall, a verdade é que o Marshall, eles investiram ali com rigor e com uma honestidade que nos deixa envergonhados quando a gente sabe os milhões que recebeu, que derreteu e que não tem nada e que está como aqueles indivíduos que compraram a casa, que o banco lhe foi buscar e ainda lhe ficaram a dever depois de lhe entregar a casa e estamos nessa situação. Cuidado com os dinheiros que vêm de fora e com esses auxílios que vêm de fora, porque se os de dentro não cuidam de si mesmo, o nosso futuro é este mesmo, é tornarmos mais como protetorado, é aqui uma província espanhola ou qualquer coisa aqui, assim uma espécie de um protetorado alemão ou inglês, como sempre fomos, uma coisa assim desse género. É a minha visão. Os chineses também estão. Exatamente. Passamos a palavra ao candidato João Salgueiro. A questão que colocaram também aqui dos fundos comunitários, obviamente que é uma situação que eu tenho ido a acompanhar ao longo de algum tempo, nomeadamente no quadro comunitário 2007-2013 e agora vem aí o 2014-2020. Só aqui uma nota, a dizer que o senhor candidato do PSD, quando falou das dívidas da Câmara, esqueceu-se de uma muito grande. Foi uma dívida encapotada que nós recebemos, da qual o senhor também tem algumas culpas, porque eram obras feitas em Serra Ventoso, essas não estavam justificadas, não constam aí dos seus números, mas a Câmara teve que as pagar e foram algumas centenas de milhares de euros que nós temos que pagar, que não estavam devidamente cabimentados, nem sequer havia documentos legais que suportavam essa dívida. O senhor sabe bem disso e não vamos falar mais disso, porque eu acho que não vale a pena. Mas não ignore isso, não escamoteie
isso, porque essa é a grande realidade. Já agora dizer também que recebeu de apoios da Câmara nos últimos anos 355 mil euros para investimento. Tenho aqui a listagem das obras, se quiser, eu posso lhe mostrar. Relativamente à questão que aqui foi colocado, fundos comunitários. Os fundos comunitários, repare como é que as pessoas se contradizem nesta conversa, nesta conversa que nós estamos aqui a ter. Os fundos comunitários, só conseguimos ir buscar dinheiro se tivermos fundos próprios. Aqui é que é a grande dúvida. E se nós não tivermos uma boa saúde financeira, não vamos lá buscar. O tal candidato que diz que faz obras sem ter dinheiro, aqui não ia fazer nenhuma, porque tem que ter fundos próprios. E se não tivermos saúde financeira, não conseguimos. E se não tivermos saúde financeira, não conseguimos fazê-los. De modo que as obras CREN, e também não é assim como disseram aqui, como alguém disse aqui, as obras CREN têm rigor, há métodos de seleção das obras em si, porque a sua elegibilidade depende de uma pontuação que lhe é atribuída. E nós, se efetivamente conseguimos fazer obras na zona industrial de Porto de Mós e na zona industrial de Miradouro, agora deixe-me dizer que a zona industrial de Miradouro não tinha nem alcatrão, nem saneamento, e agora tem uma estrada pavimentada com passeio e com saneamento, coisa que não existia até aqui. Mas voltando à questão dos fundos CREN. A zona industrial de Porto de Mós, o saneamento de Miradouro, o reforço do abastecimento de água um pouco todo o concelho, foram obras financiadas por fundos comunitários. Eu relembro aqui que em pleno, e já disse uma vez isto, em pleno auditório do Laboratório Nacional da Engenharia Civil, repleto de todos os autarcas deste país, houve 2 câmaras que foram elogiadas pelas obras que estavam fazendo no seu concelho. E estava ao meu lado, que tenho como testemunha, a engenheira Fernanda Santiago, irmã do nosso ilustre advogado Pedro Santiago, que as câmaras que foram referidas foi Porto de Mós e Vimioso. Além disso, quero dizer o seguinte, nós estamos à frente, e repito, nós estamos à frente em termos de percentagem de execução de obras CREN do Distrito de Leiria. É isso que é preciso dizer, e estamos à frente porquê? Porque temos o tal disponibilidade financeira que nos permite ir buscar os dinheiros comunitários. Ainda vos digo mais, esta semana estamos agora a apresentar a candidatura do Polo Escolar de Pedreiras na chamada Bolsa de Mérito, na chamada Bolsa de Mérito. Não conseguimos lá isso se não tivéssemos essa percentagem de execução realizada. Esta é que é a realidade, quem anda nesta vida e quem gera este município, como nós temos nos últimos tempos. Não é com floreados que as coisas lá vão, é com rigor e andar a acompanhar de perto as questões dos fundos comunitários. Repito, o Polo Escolar das Pedreiras não teria 1 cêntimo de financiamento, está todo pago, mas foi a Câmara que o pagou. Mas vamos receber o dinheiro dele. Vamos receber porque temos as tais verbas disponíveis, porque conseguimos ir à Bolsa de Mérito, porque somos o município que mais executou em termos de financiamento de CREN do Distrito. E não conta aqui o saneamento de Miradouro, que não veio do CREN de mais centro, vem do POVT, que é um plano nacional. É isso que é preciso, e bater às portas e saber dar as voltas, é isso que é importante. Ok, já ficamos então a conhecer a perspectiva dos 4 candidatos sobre esta questão. Agora interessa também falar um pouco de turismo e promoção cultural, e no nosso concelho temos vários imóveis e não só, vários espaços, áreas ligadas ao turismo da natureza, ao património, e a pergunta que se impõe é como é que podemos potenciar todas estas coisas, neste caso como é que a Câmara pode potenciar, porque não nos podemos esquecer desse pormenor, estamos a falar de candidatos à Câmara Municipal, portanto obviamente tudo o que aqui estivemos a falar é aquilo que os candidatos pensam que a Câmara pode fazer. Portanto, começava por fazer esta pergunta, convidar a responder a esta pergunta a António Alves. Ok. Portanto, como é que vamos fazer em termos de turismo? De turismo. Temos vários imóveis, temos, sei lá, o castelo, temos o Ciba, temos as grutas, temos outros espaços. Como é que é feita a gestão destes espaços? Como é que os promovemos? Olha, primeiro, é importante construir de uma forma concertada um plano estratégico de desenvolvimento do concelho. Esse plano não passa só pela minha cabeça, passa por várias partes, várias pessoas, várias entidades. Nós, no nosso folheto, apresentamos a criação do Conselho Municipal do Turismo, onde se construirá de forma concertada esse plano estratégico de desenvolvimento turístico, envolvendo associações, empresas de hotelaria e restauração, operadores turísticos, tendo como corolário desenvolver e promover a marca Porto de Mós. Nós, relativamente aos espaços, há de facto aqui castelo, há de facto termoelétrica que precisa de ser de facto recuperada. Há vários monumentos aqui na área de Porto de Mós, a Forca, a zona envolvente do castelo, a estrada romana, mas essas coisas deviam ser todas envolvidas neste plano, deviam ser monitorizadas de modo mais flexível,
sei que existe um roteiro turístico, mas ninguém consegue ler aquele roteiro turístico, é demasiado enciclopédico. Pronto, tem que haver uma coisa mais prática, mais flexível, que de modo que as pessoas possam estar logo lá. Portanto, vamos ali à Estrada Romana, chegamos lá, olhamos para cá, de facto, ali um pavimento qualquer, mas se não houver uma envolvência, alguém que explique, alguém que ligue aquilo a outras entidades, explique como é que eram os traçados das estradas romanas e associar a relação de Porto Mós com essa realidade, não tem interesse nenhum, não é? Por isso é que as coisas ninguém vai visitar. Pronto, existe a ecopista, portanto, que tem um trabalho e está bem feito, uma obra que não está mal feita, pronto, é preciso dizê-lo, mas precisa de lá de gente a pedalar, a caminhar, a tirar fotografias, a fazer observação de pássaros, a conhecer a serra, que é uma serra muito especial que nós temos aqui, que se calhar grande parte dos portumosenses não conhecem. Isso começará, por exemplo, logo pelas crianças, devia começar nas escolas. As escolas deviam estar mais ligadas à comunidade, a formar, a ensinar, a levar as crianças a perceber o que é que temos aqui, esse património. Se calhar começa por aí, essa valorização do turismo, porque vem aqui um turista, se calhar, o castelo, e as pessoas, o que é que sabem falar sobre o castelo? Se calhar nem a pessoa que lá está sabe falar, não estou aqui a pôr em causa, estou só a pôr uma hipótese teórica. Portanto, há aqui um trabalho sistemático que tem que ser feito num plano institucional em que envolva entidades, que envolva gente inteligente no sentido de ter ideias e que possamos concertar para que esse plano de desenvolvimento estratégico seja cumprido. E tudo deve estar neste alinhamento, inclusivamente essas obras de recuperação da termoelétrica e todas as outras coisas que já falámos. Muito bem. Obrigado. Passamos então para José Carlos Nogueira, portanto, a mesma pergunta, como é que vamos potenciar, como é que a Câmara vai potenciar o património que existe no Conselho, património histórico, natural, construído? Olha, eu acho que realmente, quer dizer, e para a experiência que tenho e vivências que tenho aqui desta terra, sei que é uma zona que tem muita potencialidade turística, mas está enquadrada num conjunto difícil, ou seja, aquilo que está à volta é muito rico. Isolar Porto de Mós deste conjunto significa retirar ao conjunto uma parte que, enfim, que faz falta, mas que pode passar distribuída. Temos aqui esta dicotomia entre a serra e o mar e podemos aproveitá-la. Temos a serra com a sua biodiversidade, com as suas grutas, com a sua beleza natural, e o mar aqui bem perto. Temos uma quantidade de monumentos aqui à volta e qualquer planificação do turismo de Porto de Mós tem que ter em conta uma colaboração com as câmaras aqui da zona, no sentido de se criar inclusivamente roteiros temáticos, ora para monumentos, gastronomia, aspectos paisagísticos, o setor religioso, e associar a isto grupos de uns tantos restaurantes e hotéis que possam entrar nesta cadeia e ajudar e a facilitar que, ao organizar-se isto, as pessoas possam ter inclusivamente lojas para artesanato, onde, como em toda a parte onde a gente faz turismo, é obrigatório que os turistas levam lá para a gente comprar, levam àqueles restaurantes para a gente comer, e porque estão associados, a gente às vezes lá de fora não tem bem a noção do que está a acontecer, mas é de tal forma forte esta organização, que, por exemplo, na Grécia, aqueles guias são praticamente os indivíduos que decidem do comércio, da manutenção do comércio nas zonas mais esconsas, porque se eles não estão na mão das pessoas, mas está organizado para isso, e daí ele se vai lá mantendo. Mas os temas relacionados ainda com o turismo não pode ser também desligado de uma boa sinalização de Porto de Mós. A gente chega a Santarém e vê uma indicação de Porto de Mós, mas da Miradeiro, de Fátima para aqui, vê-se a rasca para cá chegarem. Um turista que venha de fora e queira vir para Miradeiro, ver as grutas ou coisa que valha, chega a uma determinada altura, não tem mais sinalização para aqui. Quer dizer, tem todos os lugares possíveis e Porto de Mós não aparece. E isto aparece em Santarém e desaparece depois. Isto faz lembrar que falta muito também que a sinalização das estradas e a indicação de acesso para aqui se complete. Ainda dentro do turismo, eu julgo que não podemos dissociar o turismo da cultura. E a cultura aqui também tem um papel importante também a desempenhar, na medida em que
se uma terra tem qualquer coisa de cultural para oferecer, é natural que ela seja visitada. O apoio aos artistas da terra, o apoio às organizações, digamos, culturais da terra, o apoio a tudo aquilo que possa constituir novidade para quem vem de fora, porque para nós às vezes são coisas sem importância, mas para quem de fora são particularidades que dão na vista, são digamos, sinais de um povo, marcas de um povo. Tem aqui em Porto de Mós, aqui, quer dizer, há que incentivar coisas como, por exemplo, eu lembro na biblioteca aqui municipal, aliada, 30 segundos, aliada, e quando foste falar na central, que está já, portanto, já está preparada para ser reparado, ou não sei bem pronto aquilo está, mas aquele monumento, aquele edifício devia ser aproveitado ou para uma biblioteca, como já foi referido, ou então, sei lá, surgiu aqui agora há pouco tempo uma universidade sénior. Uma coisa realmente que foi, o Conselho deve estar agradecido a isto, de terminar. Outra coisa que me preocupa aqui, diga, assim, a biblioteca daqui de Porto de Mós. Eu visitei aquilo há uns tempos e achei que a biblioteca está muito bem arranjadinha, mas só com um trabalho sério de quem lá trabalha, é que naquele espaço tão exíguo pode caber lá tanta coisa. Era necessário pensar numa biblioteca a sério para Porto de Mós. Ela nasceu sob o signo de um incêndio lá embaixo, veio para aqui para cima e boa hora, e agora era a altura de lhe dar. Muito obrigado, desculpem. Passo a palavra ao candidato João Salgueiro. A questão do turismo, e o doutor Mantecedeu falou numa questão que eu acho que é extremamente importante. A questão do turismo não pode ser uma questão simplesmente a nível municipal. É uma questão supramunicipal, é uma questão regional. E quem disser o contrário, mente. Não pode ser assim. O turismo tem tido, portanto, concordamos todos, tem tido escasso aproveitamento na nossa região, tem tido um deficiente trabalho na nossa região de turismo, a que pertencemos, e posso dizer-vos que foi uma situação que nós herdámos bem complicada. Eu fiz parte da nova gestão, herdámos uma situação de falência ao mais alto nível, com penhoras disto e daquilo, e finalmente entregámo-la, portanto, à Comissão, à nova Região de Turismo do Centro, numa situação económica de grande estabilidade financeira, coisa que a mim me orgulha, em parceria com os meus colegas que lá estiveram na defesa desse património que herdámos, como eu disse, uma situação de falência. Portanto, não pode haver divulgação turística numa região quando a respectiva região de turismo não o faz, ainda por cima não tem condições para o fazer. E o que fez mal feito, e a prova disso foi a situação financeira que atingiu. Portanto, a questão aqui é que o turismo, indiscutivelmente, é um grande contributo aqui para o nosso PIB regional, e deve ser, efetivamente, alvo, objeto de grande atenção de todos nós. Portanto, dos tais players que estão associados, portanto, ao seu desenvolvimento e à sua potenciação. O objetivo aqui tem a ver com... Estamos nós numa zona de grande potencial, de grande diversidade turística, não há dúvidas nenhumas, do nosso território. Portanto, eu falo em território, falo em região, não falo no Conselho de Porto de Mós, falo em região. Porque quem defende o turismo a nível municipal não vai a lado nenhum. Nós temos que defender o turismo a nível regional, e aí temos que aproveitar as sinergias entre os municípios. Temos turismo cultural, histórico, naturalmente nós temos o turismo histórico, é o nosso castelo, o nosso Ciba, a nossa calçada romana. Só interromper para uma questão. Agora, com a junção de Porto de Mós à região centro, ao turismo do centro, não teme que a Câmara seja obrigada a fazer mais um esforço? Ou seja, será que a região do centro vai fazer tudo o que não, porque nós temos as coisas preparadas para que a nossa região continue a ter um grande peso junto à Comissão do Centro, do Turismo do Centro. Essa foi a grande vitória que nós conseguimos em Aveiro, numa reunião que eu tive o privilégio de presidir, em colaboração com o meu colega de Castelo Branco, na Assembleia Geral, onde tiveram todas as câmaras municipais. Aí foi uma grande conquista para nós e para a nossa região, incluindo para o município de Orem, que também defendeu com unhas e dentes, passa a expressão, esta nossa região tão importante que é. Mas, como eu disse, isto passa por uma valorização do nosso potencial regional, do território regional. O turismo cultural histórico, temos vários. O Castelo, o nosso Ciba, a nossa calçada romana, que já aqui foi referido. O nosso turismo paisagístico, o nosso turismo de natureza e de bem-estar, em que naturalmente as nossas grutas são aqui uma grande mais-valia. Agora, nós temos que valorizar uma coisa que ninguém tem a nível nacional, que é a nossa marca, nossa marca regional, que temos três maravilhas. Maravilhas da natureza, Miradeiro, gastronomia, e temos aqui o nosso património também, que é uma das maravilhas de Portugal. Então temos aqui três maravilhas, temos que o valorizar, temos que o potenciar. E quem pensar em defender isoladamente qualquer uma delas não tem hipótese. Porque efetivamente o turismo, temos aqui o turismo religioso que ninguém tem, no turismo de Fátima.
e separar uma coisa da outra, não vamos conseguir lado nenhum. Porque ninguém se convença, só se for o tal avião de chineses que venha a Porto Mós aqui ocupar o Conselho, ninguém se convença que vamos trazer aqui a Porto Mós uma pessoa a estar a passar uma semana no Conselho de Porto Mós. A pessoa virá passar uma semana na região, isso será a verdade. Virá a Porto Mós um dia ou dois, vai a Fátima, vai à Batalha, irá a Nazaré, irá a São Martinho do Porto, irá, enfim, comer um bom arroz de marisco, irá a Leiria, etc, etc. Agora, pensar que vamos trazer pessoas a Porto Mós, estar aqui uma semana a passar férias, enganem-se. Okay. Passamos então para Carlos Venta, para terminar também esta ronda. Quer dizer, Sr. Salgueiro, que temos logo aqui outra questão. Virá, não é virá, já devia ter vindo e tinha que vir. O senhor está na Câmara há 8 anos, não pode dizer virá, já tinha que vir. Agora vamos ao seguinte. Essa é que é a realidade, temos que recuperar. António disse uma coisa muito simples e linear. Precisamos de gente. O que é que nós temos que fazer quando precisamos de gente? Eu dou-lhe dar uma coisinha muito simples. Ser Reventoso, uma pequenina freguesia. Não tem restaurante, não tem hotel. Há 4, 5 anos, convidei os meus colegas da Zona da Serra para um projeto de dinamização de turismo de natureza na Zona da Serra. Convidei-os para isso e Ser Reventoso não tem nada disso. Formou-se a Associação Serra de Encantos, com a freguesia de Alcaria e de Alvados. Não tendo rigorosamente nada em Ser Reventoso, e Ser Reventoso voluntariou-se para financiar o máximo do projeto. Para quê? E mais não tem lá nada. Para quê? Vinha à Câmara Municipal e disse, estamos realmente a fazer isso, queremos a ajuda, nem estamos aqui a falar em dinheiro, estamos aqui para interligarmos dessa maneira. Fez-se isso e estamos, em ponto pequeno, a convidar pessoas a ligar para o turismo, para poderem visitar Ser Reventoso. As freguesias fazem parte da Serra de Encantos e o Conselho. E é isso que temos de fazer e devemos realmente fazer. Estamos a dinamizar a marca. Basicamente, só uma pergunta o que é que também. Ainda me disse o que é que sim, mas se me permitir, só uma pergunta. Em relação à Serra de Encantos, qual é que é o feedback que têm tido? Ou seja, muito bom. Criou-se a marca, o conhecimento. Estamos, nomeadamente, um exemplo muito simples, quando é o Passeio dos Idosos. Ligamos para determinadas áreas de turismo dos concelhos, fazem no programazinho, nós vamos visitar, já temos concelhos que nos ligam para a Serra de Encantos, nós gostamos de visitar a Serra de Encantos. E Serra de Encantos, quando eu digo, não é só as 4 freguesias, é o concelho. Está a ser, inclusivamente, os produtos regionais. Neste momento fizemos lá em cima um pequeno espaço onde começamos a divulgar os produtos, o mel, as situações regionais, os folhetos da Serra de Encantos. Já vinha a Câmara Municipal pedir também para nos lá pôr realmente esses documentos. Essa parte fez a primeira fase e agora está-se a entrar mais de uma forma incisiva na segunda fase. Está com 2 freguesias, mas 3 freguesias, aberta a todos quem quiser colaborar a entrar nisto. E não custa dinheiro para entrar nisto, é só querer divulgar. Que riquezas, temos várias riquezas, já falámos. O que é que vamos fazer? Vamos promover a oferta de forma integrada. Vamos promover o investimento nesta área, vamos dar apoio institucional da Câmara ao investimento no turismo de natureza. Vamos dar esse apoio. Vamos interligar com as empresas especializadas. Há muitas empresas neste país especializadas nesta área. Vamos criar protocolos com elas, porque só assim é que nós realmente conseguimos. Nós podemos fazer uma obra, se nós não fizermos nada para potenciar, as pessoas não vêm cá. E nós temos que fazer isso. Vamos pôr pessoas para termos o nosso comércio mais ativo e pessoas virem cá. Vêm cá 3 dias, ótimo. Vêm 4, ótimo. Mas passam por cá e é importante, se tivermos comércio, poderem estar cá. Agora, aquilo que eu estava a dizer, claramente, nós realmente temos que potenciar isto em termos regionais, é certo, mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte enquanto Conselho, ninguém vai fazer por nós. Porque se nós a fizéssemos, o BTT não tinha ido para a batalha. O centro do BTT em Alvados, que está lá no campo da bola, custou mais de 200 mil euros à Câmara, em que o Sr. João Salgueiro estava na Câmara e fez lá aquilo, e muito bem, o Presidente João Salgueiro. Não podemos. Se nós fizermos o nosso caminho, temos luta, temos meios para conseguir, dentro deste grupo, que é necessário conseguir lutar e conseguir fazer isso. Agora não fazer nada à espera que façam por nós, obrigado. Meus amigos, não conseguimos. Bem, já agora permite, onde é que está a ecopista que o senhor da sua freguesia? Onde é que está o seu centro de interpretação das Minas da Bezerra, tão prometido, que era a sua bandeira que fez rigorosamente zero? Onde é que está? Senhor candidato, onde é que está esse centro de interpretação das Minas da Bezerra? Olha, não esteve nem sequer na inauguração. A parte das perguntas, que cada um fazia a pergunta ao outro candidato, já acabou, portanto avançamos. Peço-lhe que, portanto, entramos na reta final. E agora vamos entrar aqui com outra questão. A classificação do campo militar de São Jorge e a fixação da respectiva zona especial de proteção tem gerado polémicas e mal-estar entre as instituições envolvidas e a população local. De que forma é que os senhores veem que se possa ultrapassar esta situação? Começo
perguntar ao candidato José Carlos Nogueira. Vou dizer-vos aqui muito rapidamente o seguinte. Isto é toda uma questão, são questões, digamos que, de delineamento de territórios e valorização dos mesmos territórios. Isso é uma questão muito subjetiva. O dono dos terrenos tem uma ideia, a Câmara tem outra. Aqui há dois fatores a considerar, que é o fator histórico, o fator biológico, o fator de biodiversidade, e há o fator realmente da propriedade e o direito a ela. Tem que se coordenar. E isto, um destes dias em Alcaidão da Serra, dizíamos um indivíduo, eu queria mesmo dizer aqui, não entendemos porque é que em Porto de Mós se desfazem uma quantidade enorme, há hectares de terreno produtivo que se transformaram num jardim, e aqui tenho aqui uma pequena leira, queria fazer aqui uma casinhota, e não me deixam fazer porque está na zona de proteção. Isto acontece com os PDMs, isto acontece também como é que chama, com os PDMs, com as rendas, com as redes agrícolas, e eu acho que toda esta divisão de terrenos ou estes setores têm que ser repensados em função dos interesses particulares e dos interesses coletivos, que são aqueles que representam, no campo de vista histórico ou digamos, cultural, a região em causa. Agora, o que me parece é que realmente há dois critérios. Eles argumentam como é possível, numa zona que produzia tanto, onde neste momento há perspectivas de um bonito jardim, ou de um grande jardim, onde já se gastaram muitas centenas de milhares, e afinal de contas nós não podemos fazer uma casita e arranjar as nossas vidas em pequenos bocados de terrenos que temos espalhados aqui, em terra praticamente inculta. É bom que dentro deste rigor que se põe nos PDMs, que se vá à história e se veja o que tem acontecido. Ele começou a ser como é que é dizer, posto em questão, quando começaram a aparecer assim, meio com a complacência das câmaras de trás, construções aqui e acolá em sítios que eram proibidos. Agora, o que tem que se fazer é rever de novo isso e restituir às populações os direitos que têm aos seus terrenos, ou então, digamos que indemnizá-las devidamente, não pelos preços, digamos, que normalmente se fazem nestas expropriações, mas pelos preços reais que aquilo realmente merece para a parte do possuidor. Se assim não for, meus amigos, temos as aldeias viradas contra o centro do município, porque tem dois pesos e duas medidas na análise e na concretização das obras que quer desenvolver. Por outro lado, tenho 30 segundos para dizer o seguinte, que se isto não for feito, qualquer Câmara está sujeita a ouvir aquilo que eu ouvi. Eles estão lá para se governarem, eles estão-se nas tintas para quem está para aqui a governar a sua vida com dificuldade. Isto ouvi lá em cima, na Serra, destes dias. De maneira que a minha proposta é que sejam revistas, que se criem critérios seguros, com a colaboração das próprias populações e com o bom senso de todos. Porque eu recordo-me que na altura, só com isto, quando foi para fazer esta avenida, no meu tempo propunha-se a expropriação dos terrenos a um preço barato, alargava-se imenso. O domínio, a largura da rua seria muito alargada, os excessos seriam vendidos a preço que pagavam daquilo. Quer dizer, ficavam sem terra e ficavam paga. Me responda, peço desculpa. Pronto, é para dizer que as pessoas se propunha uma situação de muito prejuízo para os donos das terras. Ok, isso é um tema que me é particularmente grato, porque eu tenho andado a lutar por esta situação há vários anos. E eu resumo isto numa pequena frase. A questão do campo militar de São Jorge, da Zona Especial de Proteção, melhor falando, é apenas uma questão de bom senso, que é aquilo que não tem havido entre as partes. E quando digo partes, digo as autarquias locais envolvidas, e leia-se autarquia, município de Porto de Mós, Câmara Municipal, Junta Freguesia da Calvaria de Cima. As outras partes quais são? CIBA, Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, ou melhor, a Fundação da Batalha de Aljubarrota. É isso que não tem havido. Não somos ouvidos, não conseguimos ser ouvidos porque alguém por detrás de nós, e que à nossa frente combina uma coisa e quando lá chegamos tem as coisas preparadas de outra maneira. Questão de bom senso entre aquele espaço com o CIBA. Naturalmente nós somos os primeiros a valorizar o campo militar de São Jorge. Eu já disse isto em plena Assembleia da República. O património histórico de São Jorge orgulha-nos a todos nós portumosenses e portugueses, porque ali efetivamente se desenrolou uma das principais batalhas da independência em Portugal. Agora, meus senhores, que se houver com bom senso entre as partes, em que o património histórico seja posto no mesmo patamar
do património das pessoas que ali residem, aí sim, aí temos solução para a questão. E não é por aí que nós lá vamos. Eu recordo aqui o seguinte, uma peripécia que a mim me desagrada muito, foi ter reunido na Assembleia da República, fomos recebidos pelo senhor deputado do PSD daqui da região, que nos fez uma promessa de se empenhar na resolução daquela questão, reduzindo a zona especial de proteção para o limite da Estrada Nacional 243, e quando foi a votar, que eu assisti à votação, votou de outra maneira. Isto não pode ser, falta bom senso, e aqui os senhores deputados do PSD da nossa região não nos têm defendido, não têm defendido a população de São Jorge. E eu recordo só aqui, há empresas de São Jorge, naturalmente com empréstimos bancários, a quem os bancos estão a pedir reforço de garantias pela desvalorização daquela área. Isto é possível nos tempos que correm. Nós temos ali o principal grupo económico do Conselho e uns melhores do Distrito, que ainda agora vai precisar de se ampliar e vai ver necessidade de parceiros de várias entidades. Eu recordo aqui, para remendar um cano que estava ao pé do Finibanco, tivemos de ter um arqueólogo a acompanhar a ruptura, a substituição daquele cano. Nos tempos de hoje não faz sentido, meus senhores. Não faz sentido passarmos de 20 hectares para 200 hectares, em que os proprietários estão fortemente penalizados. Aliás, os terrenos que ali estão, neste momento ninguém os compra. Porquê? Porque alguém que veio de cima, com algum poderio económico, chegou ali e hostilizou nitidamente a população de São Jorge. E eu, enquanto Presidente da Câmara, não aceitarei isso, irei lutar por tudo o que for possível para que isso não aconteça. Aliás, tenho do meu lado a própria Diretora Regional de Cultura do Centro, que, embora nomeada pelo PSD, não concorda com aquela situação. Votou contrariada nesta situação e foi derrotada sem necessidade. Porque, do outro lado, não apoio. Eu sei que isto não há muita gente que não gosta de ouvir isto, mas é a grande realidade em São Jorge e nela por ela lutarei com todas as minhas forças. Carlos Vento. Ok, não é verdade. O PSD em Porto de Mós, na Assembleia Municipal, sempre fez tudo e sempre teve ao lado a votar com a Câmara Municipal por unanimidade tudo aquilo que a Câmara entendeu lá colocar. Pois a nível nacional fizeram outra. Nunca, estamos aqui a falar em nível do Conselho, sempre fizemos isso. Mas também há aqui uma questão que o Sr. João Salgueiro sabe. Nem eu, nem o Sr. José Carlos Nogueira, nem o António Alves tivemos na Câmara estes anos todos. O Sr. João Salgueiro é que lá tem estado 8 anos como Presidente e teve os outros como Vice-Presidente. Portanto, não nos pode acusar, pelo menos também a mim, de alguma situação em relação a isso. O que é que se pode fazer? Sermos determinados a negociar com o Governo, com o Ministério da Cultura. As populações têm que ser sempre defendidas. Nada pode ser feito contra a população e nunca nada será feito com o meu aval ou com o aval da minha equipa. Rigorosamente nada. Nunca faremos isso. A zona especial de proteção, todos concordamos com isso, que é muito grande, não faz sentido haver uma zona especial tão grande. Mas, meus amigos, o tempo vai passando, a população está cada vez pior, não consegue construir, não consegue valorizar rigorosamente nada, e o tempo, nesse aspecto, Sr. candidato João Salgueiro, o senhor é que lá tem estado há estes anos, claramente. Portanto, agora, o que eu digo é tudo faremos de uma forma determinada para defender as pessoas, defender a população e tomar as decisões que tivermos que tomar, em concertação também, nunca passando por cima da população, para valorizar a parte histórica, o CIBA, o turismo, o futuro, nunca sacrificando as pessoas, a antiguidade e os direitos adquiridos. Não tem sido essa a vossa conduta até à data? Foi sempre essa a minha conduta e a minha forma. Não foi, não é verdade? Sempre. Passo a palavra. As reuniões clandestinas que ocorreram entre vocês e o Presidente da Fundação não diz isso mesmo. Não há nenhuma reunião prova disso mesmo. Por favor, a revelia muita gente. Esta sessão está a correr bastante bem. As pessoas não gostam de ouvir isto, mas não vamos agora estragar no final. Isso não é verdade. São Jorge não merece aquilo que tem feito, nomeadamente o PSD a nível regional, deputados a nível nacional, o PSD. Portanto, agora... Essa é que é a grande candidato António Alves. Eu posso responder. Pode responder, pode à vontade, você está comprometido com esse processo desde o princípio. Nada. Nas reuniões que teve em São Jorge, clandestinas, que lá houve, não pode dizer à vontade, isto é verdade. A Fundação convidou 4 ou 5 elementos para ir lá e explicar o problema, explicar qual era a questão. Explicar, isto não tem mal rigorosamente nenhum. Nunca, sempre defendemos em todos os atos públicos e privados as pessoas. Sempre. Então eu pergunto, posso perguntar, porquê é que não convidou a Associação de Moradores para essa reunião? Porquê é que não convidou os legais representantes do povo? Essa é que é a grande questão que vocês têm. Vocês têm essa pedra no sapato. Convidassem a Associação de Moradores, os legais representantes do povo, não quiseram. Peço aos senhores candidatos. Tudo bem, é só para esclarecer. Eu sei que essa é uma situação complicada que vocês têm para resolver. Foi só para clarificar. Mas enquanto Presidente da Câmara irei resolvê-la com certeza. É só uma questão de mudar o governo. Vamos ver qual de nós é que vai resolver. Deixe mudar o governo que a situação será resolvida. Dia 29. Acho que estamos a transmitir uma má imagem às pessoas que nos estão a ouvir. É que está muita gente prejudicada com esta história da zona de proteção. Eu
tenho empresas no meu Conselho comprometidas com esta questão. E tenho empresas que empregam 1000 trabalhadores que neste momento podem ser comprometidas com a questão das zonas de especial proteção. Essa é a grande realidade. E o PSD reuniu na Assembleia da República e votou contra. Agora, António Combinou Alves, uma coisa e foi votar outra. E na tal reunião podiam ter convidado, os vereadores não convidaram. António Alves, por favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que custa muito ouvir isto. Você não está a falar para mim. António Alves. Não. Estou. será que podemos continuar? Estou. Ok. Bem, António Alves. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pessoalmente acho bem, é um assunto que eu não acompanhei pessoalmente, obviamente, não estava imbuído dessas funções, tenho tido informação sobre, na imprensa e procurei informar-me de várias maneiras para ter uma posição o mais fundamentadamente possível dessa situação. Eu acho bem que as partes envolvidas afirmem o seu critério, normal numa negociação. E o papel do Presidente tem um papel fundamental aqui, quando há várias partes envolvidas, população, proprietários, CIBA e o próprio projeto, digamos. O Presidente tem que ter aqui uma função de conciliação, de busca não digo de consensos, mas de trazer o bom senso à discussão. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Isso é um trabalho que eu, como Presidente de Câmara, irei trabalhar a fundo. E acho que, de uma vez por todas, devemos todos trazer as boas energias para que esse projeto se desenvolva no Conselho. Porque até ver não se resolveu isso. Nós temos, de facto, muito prejuízo por isso. Chama-se os custos de oportunidade. Aquilo que não se faz, que se podia ter feito e tem custos por não se fazer. E isso é muito importante. Eu penso que todos têm de pensar mais nas soluções do que nas obstruções. Se não, ou seja, eu acho que é importante haver um valor que seja mais alto. Será que o facto dessa batalha se ter dado aqui no Conselho não é o valor mais alto? Será que a relativização das negociações não podem ter em conta isso? É ou não é o valor mais alto? De facto, deu-se aqui no nosso território a batalha que afirmou a nossa independência, é uma batalha genial, foi uma batalha genial, que é estudada ao nível universitário, pode ser um projeto turístico que traga muito retorno para todos, para todo o Conselho, nomeadamente para quem lá vive, e estamos, penso eu, a perder tempo. Portanto, o que eu quero dizer é que de facto as partes têm que ter em referência isso. Qual é o valor mais alto? O património das pessoas também conta muito. Sim, mas qual é que é o mais alto? O património das pessoas também deve contar nesse peso. É difícil. O debate é a 4, não é a 2. Já teve a oportunidade. Tem que se reencontrar uma solução para isto. Estamos no final. Bom senso. Estamos no final e então vamos dar 1 minuto e meio a cada pessoa, a cada candidato, para, enfim, aquilo que habitualmente costuma se chamar de alegações finais, portanto, um apelo ao voto, enfim, o que vocês quiserem, durante 1 minuto e meio. Começamos então com o candidato João Salgueiro. A minha mensagem final, eu penso que é clara e objetiva. Os portugueses no próximo dia 29 têm, e peço desculpa aos meus dois colegas de mesa, têm 2 opções para escolher. Eu não tenho oportunidade, através do voto, escolher o futuro do Conselho para mais 4 anos. Esta é que é a grande realidade. As opções que têm pela frente, estou certo que irão privilegiar quem tem provas dadas no Executivo Municipal. Quem sabe ouvir, quem faz do rigor uma palavra que muitos não gostam de ouvir, quem faz do rigor e do trabalho o seu dia-a-dia, quem tem ideias e conhecimentos para as pôr em prática, com realismo, com determinação, quem é determinado nas suas ações, com os pés bem assentos no chão e a cabeça bem levantada, com ações e com pragmatismo, quem tem o apoio de uma equipa muito forte e que sabe o que faz, tem provas dadas disso mesmo, quem tem sabido consolidar as finanças do município, que está entre os primeiros a nível nacional. Isto custa a muita gente ouvir dizer isto, mas esta é a grande realidade. É uma das minhas bandeiras. É a questão do rigor financeiro, é a questão da nossa situação económico-financeira, da nossa saúde financeira. Só assim nós conseguiremos, nos próximos 4 anos, fazer obras
Quem quer continuar a manter o IMI mais baixo do país, somos nós, vamos consegui-lo. Quem não alinha na privatização da rede de águas, somos nós, não vamos alinhar nela. Quem quer um Conselho moderno, inclusivo e sustentável. Esta é que é a trilogia que vai presidir e vai privilegiar os próximos 4 anos. E não a quem tem apenas e serve do mal dizer para atingir objetivos que de certo conduziriam Porto Mós para a estagnação, para a instabilidade das finanças locais e de que todos nos orgulhamos. Por isso mesmo, votar no PS nas próximas listas e nos independentes que por nós são apoiados é ter a certeza que continuaremos a ter um Conselho desenvolvido e sustentável, que é isso que nós lutamos no dia-a-dia para podermos ter melhores condições de vida no Conselho. Muito obrigado a todos e as minhas desculpas tanto aos nossos ouvintes, se por acaso me excedi em algumas coisas, nomeadamente na minha introdução inicial, porque efetivamente eu tive que dizer ao seu candidato que ele andou a mentir durante a campanha eleitoral, dizer que em Porto Mós nada se fez. Não é verdade. Tem obra feita, está à vista. Muito obrigado, peço desculpa. Carlos Vende. Em relação a nada feito, eu já expliquei. Rapidamente, privatização das águas, claro que não sou totalmente contra, sempre fui. Vamos ao final. Os portumosenses têm uma escolha clara a 29 de setembro. Votar pela mudança ou deixar tudo na mesma. Isso parece-me claro. Deixar tudo na mesma é votar do candidato Sr. João Salgueiro. Também parece claro. Votar em mim, na minha equipa e no PSD é votar na mudança, é escolher o dinamismo, é escolher a iniciativa, é escolher a juventude e a experiência, é escolher quem verdadeiramente se preocupa com os verdadeiros problemas dos portumosenses e tem propostas para os resolver. Querer Porto de Mós melhor é escolher a mudança, porque a nossa terra não tem tempo de esperar, porque os nossos idosos não têm tempo de esperar, porque o futuro dos nossos jovens constrói-se hoje e agora. Votar no PSD é votar na mudança, é escolher o progresso. O meu compromisso é fazer o que tem de ser feito para resolver os problemas das pessoas. O compromisso dos portumosenses é apostar no futuro já. Boa noite, muito obrigado e vote. Escolha, não fique em casa. Obrigado. Dou a palavra ao candidato António Alves. Muito obrigado. Caras e caros portumosenses, conto convosco para ser o próximo Presidente da Câmara Municipal de Porto Mós. Eu e a minha equipa vamos fazer do Conselho de Porto Mós uma comunidade forte, uma comunidade viva, uma comunidade atraente. Vamos construir um projeto de desenvolvimento do Conselho em que os próprios portumosenses sejam os primeiros a acreditar na sua própria terra. Vamos fazer tudo para fixar empresas, criando um grupo de trabalho para atuar metódica, sistemática e competentemente. Em especial, iremos colocar todas as nossas energias na aposta do turismo. Vamos incentivar a requalificação do edificado em todo o Concelho, em especial as nossas aldeias típicas e os nossos centros históricos das nossas vilas. Vamos promover a criação de pequenos negócios, criando um programa de apoio que inclua formas de financiamento. Vamos aproximar as freguesias e promover o conhecimento entre as nossas gentes e o nosso património. Será a festa das freguesias. Vamos aproximar as escolas à realidade empresarial e à comunidade. Connosco, a cultura, o desporto e o turismo andarão sempre de braço dado. O nosso Concelho vai ser palco de eventos culturais ou desportivos de grande atratividade. Vamos tornar mais visíveis os talentos e as competências dos nossos jovens e as pessoas que queiram ir mais além para melhorar as suas vidas. Vamos criar um Concelho amigo dos séniores. Vamos ter um conhecimento sistemático das dificuldades e carências sociais para poder atuar com eficácia e promover as suas capacidades. Queremos apoiar as famílias numerosas, em especial aquelas que têm mais dificuldades. São muitas as maravilhas do nosso Concelho, mas a maior de todas são os próprios portumosenses na concretização do seu potencial. O que fizemos agora será o exemplo que deixaremos aos nossos filhos e netos. Só assim se orgulharão de nós. Viva o Concelho de Porto Mós, viva os portumosenses. Passo a palavra ao candidato José Carlos Junqueira. Eu vou acabar como comecei. A primeira coisa que eu tenho aqui a dizer é o seguinte. Pelo que se viu, há aqui dois partidos que estão, portanto, na luta pela Câmara. A verdade é que são representantes dos partidos que têm país na miséria. São esses senhores, independentemente do bom trabalho que tenham feito na Câmara, que a votar neles e não introduzir aqui um elemento da CDU que possa com eles colaborar na melhoria da organização e despesas da Câmara e distribuição dos dinheiros da Câmara, tudo ficará como estava anteriormente, não só para Porto Mós, como para o país. As votações nestas eleições a nível local são, para além daquilo que se diz na opinião pública política, tem um efeito geral. O que se disser aqui hoje, no dia das eleições, é o que vai continuar ou sofrer mudança. Por isso é que eu aconselho a que quem quiser mudar de política no país acabe por votar e escolher bem nestas eleições.
com todo o respeito que tenho pelos partidos que estão na Câmara, neste momento, e na oposição em Portimós, a verdade é que, neste momento, sem a CDU como elemento aqui, na gestão da ação camarária, sem ela, será sempre uma ação meia coxa. Achamos que é a altura de darem vosso voto à CDU. A mudança é o sal da vida, votem na CDU. Muito bem, ficamos então por aqui. Foi o debate autárquico na Dom Fuas FM, também com o apoio do jornal O Portimonense. Trouxemos aqui os candidatos António Alves do CDS-PP, Carlos Venda do PSD, João Salgueiro do PS e José Carlos Nogueira da CDU. Durante 2 horas tentamos mostrar aqui, ou convidá-los a mostrar aqui as suas ideias, os seus projetos para o Conselho de Portimós. Pensamos que isso foi feito, portanto, missão cumprida. Esta está cumprida. Marcamos encontro para o próximo domingo, a emissão em direto na Dom Fuas FM a partir das 19 horas, com convidados em estúdio, com reportagens no exterior, com os dados a cada momento que forem surgindo, com os resultados eleitorais, porque de facto é isso que nos interessa saber, qual destes senhores se vai sentar no lugar de Presidente da Câmara e também como é que vão ficar as juntas de freguesia e a Assembleia Municipal. Damos então por terminada esta emissão, agradecendo a todas as pessoas que colaboraram com ela, que estão nos bastidores, e agradecendo mais uma vez aos nossos convidados. Boa noite. Dom Fuas FM.